amigo construtor, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou Rafael Nanini, arquiteto, e aqui é seu podcast que fala de arquitetura, engenharia e mercado imobiliário. Comigo, dividindo a mesa, meu caríssimo amigo, parceiro, sócio. O que mais eu posso falar? Pessoa, muito carinho. Meu oficial, detonador aqui. Detonador. Gente, né? Nem começou o programa aqui, já acabou aqui, já vou ter que pedir para a produção trazer mais. Esse amendoim é muito bom. É muito bom. César Alexandre, nosso engenheiro civil, nosso comentarista oficial. E hoje é um programa, gente, especialíssimo. Eu tô com um amigo meu, que eu tô querendo chamar ele faz um tempão. O cara, ele é inteligentíssimo, uma pessoa boníssima, um profissional de excelência. Hoje eu tô aqui com ele, Guilherme Cruz Broker. Tudo bem com você? Tudo bem, e você? Obrigado Maravilha. pelo convite, Rafael, César, um prazer enorme estar aqui. Espero poder compartilhar um pouquinho aí do que a gente vivencia, do que a gente conhece, né? Do nosso dia a dia e poder contribuir com esse podcast aqui. Parabéns pela iniciativa, fico bastante feliz em estar podendo participar e contribuir de alguma forma, né? Imagina, é uma satisfação minha, uma satisfação nossa ter você aqui, e é um passo muito legal, muito importante para a proposta aqui do podcast, que é aproximar a arquitetura, engenharia e o mercado imobiliário de você, buscando tirar dúvidas, buscando de maneira informal esclarecer. Às vezes você está num momento que você está querendo comprar um imóvel, que você está querendo locar um imóvel, que você está querendo valorizar seu imóvel. E ninguém melhor do que o Guilherme aqui da Cinerama para ilustrar isso para você, tá? Esse programa é feito para vocês. Peço de coração para vocês participarem das nossas interações nas redes sociais, realmente com ideias, com dúvidas. Nós estamos aqui realmente para buscar esclarecer e compartilhar experiências, tá? Uma outra coisa, se você quiser participar do programa, você é dessas áreas, tanto de arquitetura, engenharia, mercado imobiliário, manda um recado nas nossas redes sociais, também tem os nossos contatos, telefone, e-mail, tá bom? Patrocinador, mesma coisa. Vamos combinar de conversar, de fazer uma reunião, entre em contato, estamos abertos a sempre ter uma boa conversa, e se for interessante para nós, por que não, né? Vamos lá. Primeiramente, que satisfação ter você aqui. Prazer é todo meu. Ainda mais depois de esperar um tempinho, né? O convite rolou, eu estava em alguns compromissos que não deu para comparecer. Sim. Mas agradeço pelo aguardo, espero que seja à altura aí das expectativas, né? Vamos saborear esse momento. Vamos lá. Não é isso? Com certeza. Mas antes da gente começar, nós temos os patrocínios de hoje, né, Cezinha? Sim, com certeza. Quem são? Unielas. Unielas. Para você proteger o nome da sua empresa, da sua ideia. Cara, mas você tá com uma voz hoje, meu. Caramba! É que eu comi 3 quilos de amendoim. Come mais, meu. Você tá inspirado, tá apaixonado. Engraçado que essa parte da Unielas, né, que teve uma ajuda, que eu tava precisando realmente de pegar o nome de uma empresa que eu tinha, que era o nome fantasia, e eu precisei colocar patente, né? Eles ajudam nessa parte, então, por exemplo, se tem o nome de alguma empresa, às vezes você precisa patentear, é muito interessante você já patentear, para você não ter outras pessoas utilizarem a sua ideia, né? Com certeza. Você que tem uma empresa, você que tem uma ideia, aqui na Royal Studio 23 também, o pessoal trabalha com todos os tipos de IAs e também ideias para aplicativo. Isso é importantíssimo. Você tem uma ideia legal, você tem que registrar a ideia, você tem a sua empresa, a sua marca, você tem que registrar. Unielas, gente, hoje com cupom promocional de 10%, ativa esse cupom e vamos embora registrar. Se você quer fazer um projeto da tua casa, se você quer fazer um projeto do teu espaço comercial, a Nanini Arquitetura está com 10% de desconto para você fazer esse projeto. Também corre lá, dá uma olhada no corpo do vídeo, vê quais são as instruções para você ativar esse QR Code que vai estar passando e não perca essa oportunidade. Muito importante fazer o projeto, sempre. Projeto é tudo, né? Quando a gente já conversou já também em outros do meu amigo construtor, né? Você ter ali tudo planejadinho, bem feito, projetado, certinho, te
deixa com menos dor de cabeça quando você for executar. Então, na linha arquitetura. Economiza tempo e dinheiro, né? É isso daí. E o nosso último, que é o institucional, né? Royal Studio 23. Gente, vocês não sabem que delícia fazer um podcast. É muito bom estar aqui. O Gui já tá sentindo essa aura, essa vibe, né? Que contagia o mosquitinho que morde do podcast. Nós já vamos conversar terminando aqui para ver um podcast dele, que o cara é fenomenal. Vocês vão se apaixonar. Pode ter certeza. Royal Studio 23 não tem QR Code, mas nossos preços estão muito atrativos. Não perca. Gente, imagina. Hoje aqui fizeram até decoração. Colocaram aqui essas peças aqui. O que vocês pedirem, eles fazem. Faz tudo bonito, completo, roteiro, toda a parte de arte, parte de marketing. Corre lá, não perde essa. Não se esqueça também dos comes e bebes, né? É, verdade. Nós também temos o pub, que o pessoal aqui é um pessoal, né? Todo mundo certinho, bonitinho. Nós temos aqui bartender, entendeu? O que vocês quiserem de maneira personalizada, o pessoal do pub faz. Tá bom? Vamos embora pro episódio? Bora. Então vamos lá. Gui, Bora que lá. satisfação ter você aqui, velho. Prazer Muito enorme. bom, muito Prazer bom. Hoje, nós vamos esclarecer dúvida do pessoal de casa. E ninguém melhor do que você. Você parece muito mais jovem do que talvez você seja, A né? genética é boa, Eu acho- foi boa comigo. Graças a Deus não posso reclamar, viu? Que nem vinho. Exatamente. E aí o que acontece? Eu acho que é muito importante esse episódio, porque vai esclarecer muita dúvida das pessoas que estão assistindo agora o nosso programa. Com certeza, eu acho que o que é bacana, né? A gente conversa com as pessoas no dia a dia e o que pra gente é normal, às vezes a gente tem a impressão, a falsa ideia que pra todo mundo é normal, né? Exatamente. Mas principalmente o mercado imobiliário, ele passa por momentos da vida da pessoa poucas vezes, né? Quantas vezes você muda de imóvel, você compra um imóvel? Tem gente que às vezes uma vez na vida. É verdade. Então as pessoas naturalmente têm uma série de dúvidas porque não tem rotina, não tem hábito, né? Sim. Então, como pra gente é dia a dia, é vivência, a gente espera poder agregar aí e tirar todas as dúvidas que tiverem e ficar à disposição, inclusive na Cinerama também, quem precisar de um atendimento personalizado, ou dúvidas que não forem esclarecidas aqui, a gente fica à disposição, né? Nossa, Legal. maravilhoso. Maravilhoso. Ótimo. Guilherme, deixa eu te falar. Teu nome é Guilherme Cruz Broker. É descendente do quê? É nome artístico, né? Nome É artístico. nome artístico, é nome Bonito, pô. artístico, Broker É- é de real estate mesmo, né? Exatamente. A figura do broker é nada mais é do que um agente, né? Você tem o broker financeiro, tem o broker imobiliário, Uhum. que hoje está em alta o termo broker porque glamourizou a coisa, né? Mas é o famoso corretor, né? Uhum. Mas basicamente a minha origem mesmo é só o Guilherme Leandro Cruz, né? Que o Leandro é um nome que não combina muito com o glamour da coisa, então Do ficou só broker. Guilherme Cruz Broker. Fiz um Instagram o ano passado e é o nome que a gente está usando para dar mais engajamento. né? Legal, legal. Pois é. Me desculpe os Leandros. É que Guilherme e Leandro, convenhamos que tem Não, poucos não, e não é uma é. combinação das mais bonitas, né? Sim, sim, Eu sim. lembro que eu tinha uma professora da faculdade que ela comentava, tipo, nossa, esse pessoal aqui, inclusive eu também, né? Tem 2 primeiros nomes no nome, né? Que o meu é César Alexandre. Tá. César Alexandre, meu sobrenome é Bandinha, né? Que é um nome bem diferente. Mas também ela fala, César Alexandre, parece coisa de sertanejo, né? César e Alexandre, Exatamente. Guilherme Leandro. E meu pai é Luiz Carlos Leandro. Pior ainda, tem 3 nomes. Caramba, não brinca. Mas o Leandro é sobrenome, não é nome. Mais Leandro. curioso é sobrenome. Veio do vô, então é sobrenome. Cara, da minha família é o seguinte, meu nome é só Rafael Nanini. Ótimo. Mas na minha geração da minha família, que é tudo italianada, todo mundo era, por exemplo, meu pai, Franco Mário Nanini. E isso era das gerações. Meu avô era Roberto Mário e tal. Quebrou isso daí. Que acho que seria o Leandro pra você. Que não sei por qual motivo entrou o Leandro ali, que é um sobrinho, que é um nome. Que É um nome. Sim. É bom demais. Coisa. E me fala uma coisa, você é de formação engenheiro civil? Formação em engenheiro civil. Cara, me conta um pouquinho dessa história. Eu não lembro muito bem depois que
virei pai, perdi um pouco a memória de não dormir à noite há uns 2 anos, talvez, né? E, cara, você também trabalhou na Jacutinga, não foi não? Eu trabalhei, minha primeira experiência profissional foi lá. Fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, na Jacutinga. Foi a minha porta de entrada para o mercado de trabalho. E com quem que você falou? Como que aconteceu? Curiosamente, falei com o digníssimo Franco Nanini, né? Seu pai, no caso. Meu Deus do céu, primeiro eu não sabia contato- dessa. É, Sabia dessa, pois é. cara. Porque na verdade, assim, a Jacutinga e a Cinerama andam juntas há muito tempo, né? Isso eu Meu sabia. pai tem relacionamento com o pessoal da Jacutinga há muitos anos. Inclusive, a gente administra muitos imóveis deles. Sim. E o Franco era a pessoa que fazia aquela seleção para estágio, para contratação dos profissionais. Então, eu entrei através do Franco. Que coisa. Foi uma experiência muito bacana, foi super gratificante. Nossa. Foi onde eu tive meu primeiro contato Nossa, com a área. era pra você estar aqui, cara. Exatamente. Era pra você estar aqui. Exatamente. Você não sabia que era Não o Franco? Não sabia. Jura? Cara, que especial. Bacana. Muito especial. Foi muito legal. Muito Foi uma especial. experiência maravilhosa. E como foi essa tua transição tão boa, maravilhosa, né? Que você foi da engenharia para de Corretagem. repente assumir, né? Ou seguir os passos do seu pai. Um grande abraço pro seu pai. Esqueci o nome. Luiz Carlos Leandro. É o Luiz, cara. Eu ia falar Leandro. Não, só Luiz Carlos, né? É. Mais Um bonitinho. grande abraço, seu Luiz Carlos. Tá convidadíssimo aqui para um dia voltar aqui com o filhão, hein? É isso aí. E nada de Leandro. É isso aí. É isso aí. Tem muita bagagem. É isso aí. Como foi essa transição, cara? Que você se deu super bem. Na verdade, é uma transição que não foi pensada por mim, né? Porque apesar de eu já nascer respirando os ares da Cinerama, né? Cinerama tem 61 anos de mercado, Nossa. eu tenho 31 de vida, então muito antes da minha existência ela já estava ativa. Só que quando eu estava procurando fazer alguma faculdade, aquele período que você fica em dúvida de tudo, meu pai falou, olha, se for para a área de engenharia ou administração de empresa, eu consigo te ajudar. A gente tem muito relacionamento na cidade. Uhum. Mas se você quiser outras áreas, eu super te apoio, vai ser feliz. Eu nunca tive obrigação de nada em casa, graças a Deus. Sim. Aí fui para engenharia, fiquei super feliz, falei, vou trabalhar com obra. E nisso a gente estava em 2014, 2013 para 2014, o mercado estava terrível. As obras com dificuldade, as construtoras com estoques gigantes, não vendiam. Eu sei que assim, muita gente que se formou comigo não conseguiu emprego, se formou sem estágio. Então eu falei, poxa, um momento tão difícil, a empresa tá lá, eu sou o único sucessor, né? Eu tenho uma irmã também, mas que ela mora no Nordeste, tá super bem, super feliz. E então eu falei, vamos ver como é que funciona a dinâmica, vamos ver se há alguma coisa que me agrada. Porque até então a mente do engenheiro ela é muito técnica, ela é muito racional, Objetiva, né? objetiva. Muito. E lidar com pessoas você tem que ter um jogo de cintura que às vezes a gente não aprende isso na faculdade, né? A gente Não. aprende isso na vida. Verdade. Então eu falei, eu devo ter muita dificuldade de lidar com pessoas, né? E aí, no fim, foi quebrando gelo. Olha, e também eu fui ensinado muito na base do se vira, né? Mesmo, cara. Foi no total, Vamos Ver. Uma total, das melhores escolas, né? total. Eu lembro brinca. claramente, quando minha primeiro dia, vamos assim dizer, né, que eu falei, ó, tô disposto. Eu comecei na Cinerama junto com a Jacutinga. Minha rotina era obra das 7 ao meio-dia, almoçava até a 1, ia para Cinerama, ficava até às 6 da tarde, ia para Mauá à noite, das 7 às 11h30, saía, ia para academia, depois voltava para casa. Cara, tinha que dar certo. Tinha que dar certo. Foram 2 anos nessa rotina, nessa paulada. Nossa. Aí chegou naquele momento que eu falei, não tô nenhuma nem na outra, vamos focar porque não vai ficar legal. E aí meu pai falou, olha, as portas são super abertas, eu já tô cansado de certa forma, a rotina é desgastante, ele tem 55 anos de mercado, na época ele tinha 43, ainda assim é bastante, né? Sim. Falei, bom, vamos ver o que é isso aí, né? Vamos ver como é que funciona. E aí eu falei, vamos lá. Aí quando eu cheguei na Cinerama, ele falou assim, sem brincadeira, ele falou assim, olha, a Cinerama tem 3 departamentos, é venda, locação e administração. Aqui fica ADM, ali fica vendas, ali locação, fala com fulano, ciclano, bom começo. Cara, não brinca. Eu falei, mas e aí, né? Eu não entendia nada de contrato, de lei, nada, vim da engenharia. E aí ele falou, não, Nada. fica tranquilo, você pega rapidinho, senta ali no meio, vai vendo a dinâmica, vai vendo como que atende, como que isso, como que aquilo. E foi assim que eu aprendi e hoje
eu tento repassar algumas coisas do que eu aprendi assim É também. um caminho natural que você tá seguindo hoje por 10 anos, né? Exato, 12 já. Já 12. 12 já. Eu tinha na época 18 para 19, agora eu tô com 31. Caramba, 12 meu. anos aí. Caramba. Voou, né? Pelo Sim, amor de Deus. é. Total. Que legal, Total. cara. Chega assusta, né? O pilota aí, a nave. Sim. Descendo. O avião já chegando perto da pista, você, opa, tem que assumir. E tem um negócio também que eu sei sobre esse negócio de obras, né? Que realmente, né? Quando você trabalha com construção, parece que o tempo voa muito, né? Ah, Às vezes você pensa, tô ali trabalhando na obra que nem a obra que eu tava trabalhando, que ainda tô trabalhando da massa, do mar. Meu, já faz 2, 3 anos que eu tô lá. Parece que foi ontem que eu comecei a fazer a consultoria lá. dá a impressão que o tempo voa mesmo, né? A gente não. E assim, eu sou suspeito pra falar porque na época o meu tempo voava mesmo. Porque Sim. eu passava mais tempo em logística da obra pra empresa, pra faculdade, pra academia do que E a outra coisa. rotina faz parecer mais rápido E também. já tava 2 anos nesse ritmo, só que Caramba. aí eu não dei conta, né? Tinha que ter vida pessoal também, porque Uhum. a gente não vive só de trabalho. Lógico, Uhum. pelo amor de Deus. Então eu falei, vou ter que abrir mão de alguma coisa. Com muita dor no coração que eu saí da Jacutinga, mas foi. Tem um espaço muito grande aqui no meu coração e no meu currículo, na minha bagagem, devido a eles por todo esse acolhimento aí. Cara, me deu um calor no coração quando você falou que foi meu pai que Ele abriu me as entrevistou, portas ele para que me você lá, entrevistou. tal, né? Que né, iniciou, né? Na parte de engenharia, geralmente era ele que fazia essa gestão de profissionais. Que legal, Exatamente. cara. Tive a honra de ser contratado pelo Sr. Franco Nanini. Caramba. Franco. Beijo, pai. Franco, é o Franco. Abração, Ah, Franco. Você é fera. Em cima de tudo isso que a gente tá falando, Gui, o que eu queria perguntar para você, dentro da tua dinâmica de trabalho, o que você mais curte fazer? Eu sei que é muita coisa, eu sei que é trabalhar com gente, eu sei que é uma coisa é muito complexa, eu sei disso. Verdade. Mas se você pudesse sintetizar e falar para o pessoal de casa, o que você mais curte fazer dentro da dinâmica de trabalho que você tem e o que para você, de certa maneira, é menos satisfatório? Bacana. Então, na verdade, é assim, a Cinerama, ela é uma empresa familiar, né? E a gente leva as coisas lá muito como é levado em casa, né? Eu falo que a gente tem uma cultura de crescimento, não de punição. A gente não tem aquela coisa, né, de Ser mais rígido, né? a gente é exigente, como tem que ser, porque o mercado é exigente, né? Senão você fica para trás. Mas a gente tem muito essa coisa da conversa, né? A nossa filosofia ela é bem nesse sentido. Então, assim, eu aprendi que a partir do momento que você resolve o problema de alguém, porque ninguém procura a gente porque acha a gente bonitinho, porque gosta de conversar, que gosta do nosso café, não. Procura a gente porque tem alguma dor para ser resolvida. Sim. A partir do momento que você foca na solução do problema, você, além de amigos, além de clientes, você faz amigos, Com certeza. né? Então, para mim, essa é a parte mais gratificante, é o networking, os relacionamentos que são criados na nossa atividade. E, claro, por causa da essência da nossa profissão, que é o quê? Resolver a dor de alguém. Então, você saber que você participou de um momento tão importante na vida das pessoas, da busca de um novo lar, da família que está crescendo, ou do negócio que está expandindo, depois passar na frente e falar, olha, fui eu que aluguei, eu que participei, eu que vendi, ou a empresa que fez isso. Eu, quando eu falo, é sempre em nome da empresa, né? Então, essa é, sem dúvida, a parte mais gratificante, a essência da coisa, né? E aqui não vamos dizer assim, o oposto disso, que às vezes você não curte tanto fazer, é uma coisa que faz parte do ciclo, Uhum. que às vezes não é tão não é tão, é um pouco indigesto, vamos dizer, né? Eu vou te falar que, assim, todo negócio tem o seu lado menos gostoso, né? Mas é que a gente tá lidando hoje, percebo que a gente tá lidando com as pessoas cada vez mais egoístas. Eu vejo um lado muito individualista nas pessoas, né? Coisa que a gente achava que com a pandemia ia melhorar, mas a impressão que eu tive é que piorou. Então a gente vê muitas indisposições, assim, não é nem. Acho que isso não é exclusivo nosso, eu acho que isso é em função de pessoas. Das pessoas acharem que só tem direitos e não tem deveres, né? Às vezes até situações, e são coisas que é engraçado, mas ao mesmo tempo triste, você acaba às vezes perdendo até amigos, porque quer que você abra exceções. Olha, eu preciso alugar um imóvel, mas estou sem garantia. Ah, dá um jeito lá para mim. E aí você fala, não, a gente tem um compromisso com o proprietário, o imóvel não é nosso. A gente administra o bem de alguém. Faz a gestão. Exatamente. Então a gente pensa,
às vezes muitas das pessoas dependem daquele aluguel para pagar um convênio, para pagar Sim. né, uma conta de casa. Como é que você vai correr algum risco? Não, a gente é muito mais criterioso com o imóvel dos outros do que do nosso. Se o imóvel é da carteira da empresa, é patrimônio da empresa, a gente tem uma régua um pouquinho mais baixa. Então esse lado é meio chato de vez em quando. Você Sim. às vezes acaba perdendo alguns vínculos por conta das pessoas quererem, às vezes, exceções ou acharem que só tem direitos e não tem deveres. Mas você dá a mão, a pessoa quer o pé. Exatamente. E quer que faça milagre? Não, porque eu sou amigo, né? Tem que dar um jeito. Então, Não dá. parte Aquele pega um pouquinho. famoso jeitinho, né? Exatamente. A gente vai explicando e tal, a gente tem esse lado muito tranquilo. Então, busca sempre ser claro, mas é uma coisa que, de certa forma, acontece, né? Pelo amor de Deus. Gente, mais de 60 anos cuidando do melhor lugar do mundo, que são a casa Sem das dúvida. pessoas. Sem dúvida. Para O alocar, lar, né? para vender, né? E conta um pouquinho dessa história tão bonita que é da sua empresa. Dessa Hoje você é diretor, né? Uhum. E eu queria saber um pouquinho dessa história tão bonita que, poxa, 60 anos, mais de 60 anos fazendo a mesma coisa, tem que ser muito bom. É difícil, é difícil. Tem que ser muito Meu bom. pai E tem sempre que ter falava. muito amor. Não tenha dúvida. Meu pai sempre falava: começar não é difícil. Você com vontade, às vezes com dinheiro, você faz acontecer. Manter é complicado, né? Essa consistência é difícil. Bom, a história, se a gente for falar da história da empresa, a gente vai precisar de outros 2 podcasts, 2 episódios, né? Porque é muito longa. Mas, sintetizando, meu avô, ele veio do Nordeste. Tá. Ele era do interior da Paraíba, chama Bonito de Santa Fé, a cidade dele. E ele veio para cá em busca de oportunidades, né? Trabalhou em fábrica, trabalhou de vigia, fez todas as Como atividades. era o nome dele? Otacílio. Otacílio. Ele faleceu, tinha 10 anos, ainda não estava trabalhando. E aí ele tinha alguns comércios. Aí ele conheceu minha avó, Tá. filha de espanhola, tradicional da cidade. Imagina o preconceito que ele sofreu na época, né? Era uma sociedade super preconceituosa, principalmente porque ele tinha condições menos favorecidas. Aí resolveram montar um negócio, montaram inúmeros negócios, bar, leiteria, armazém. É mesmo? E aí eu sei que um belo dia, a história que eu sei é que ele tinha muitos contatos, ele era um ótimo falador, um ótimo ouvinte, acho que mais do que saber falar, a gente tem que saber ouvir, né? E aí ele montou um mural no comércio deles e começou a anunciar terreno. São Caetano não existia prédio ainda, estamos falando de 61 anos atrás. Era tudo mato. Era tudo mato, vendia fazenda, vendia chácara, né? É curiosa a história. Os quarteirões daqui, se você for ver os desenhos da cidade, tem quadras que são de famílias inteiras, porque eram chácaras. Caramba. Né? Tem famílias que tem quadras, 2, 3, 4, porque era dividido assim. Então ele começou a vender terreno, na verdade anunciar terreno e começou a ter procura. Ele falou, poxa, acho que dá mais negócio, o resultado é melhor vender imóvel do que vender leite ou vender produtos no armazém. Um vendedor de natureza, né? Exatamente, sempre foi. Sempre foi. De fazer acontecer mesmo, né? Porque ele teve que se virar contra todas as dificuldades da vida, né? Sim. Talvez você tenha até pegado essa tenacidade do seu avô, né? Que é o de se virar, né? Espero que sim. Você tinha comentado agora, né? Verdade. Mas continua mais um pouco, que achei maravilhoso. Então foi assim a origem mesmo, né? Aí eu sei que no começo não tinha condições de comprar nada aqui, aí ele foi para Mauá, porque Mauá era mais acessível. Então ele começou a participar, assim, comprava alguma coisinha ali, outra aqui. Tem uma história engraçada, depois até vou confirmar com meu pai os detalhes, mas ele chegou a trocar um terreno, ele pegou um terreno em Mauá em troca de um acordeon. Um acordeon? De um instrumento. Nossa. É. Ele tocava? Não, porque o marido da mulher tocava, parece que quebrou, perdeu, não sei o que aconteceu com o acordeon. E aí ele falou, eu queria seu imóvel, puxa, meu marido, assim, assado, a gente tem outros, ele queria tanto acordeão, ele comprou um acordeão, deu, e pegou o terreno, né, pra sei lá qual foi a finalidade, mas foi uma história curiosa da trajetória dele, de como as coisas começaram, né. E aí eu sei que ele foi ganhando mais conhecimento, foi ganhando relacionamentos, aí ele chegou a participar de loteamentos, chegou a participar até da urbanização de partes de Mauá e de algumas outras regiões. Sim. E aí depois voltou pra cá. Aí já vindo alguns anos pra frente, meu pai nasceu.
Aí ele fez o processo de sucessão, né, de treinando, de fazendo participar do dia a dia. Meu pai com 20 anos, super ousado, ele falou, São Caetano é legal, mas eu quero ir além. Vou para São Bernardo. Porque era um mercado em crescimento, o pessoal com bastante dinheiro, as indústrias automobilísticas vindo para ABC. Falou, quero surfar essa onda. Aí ele foi, montou o escritório em São Bernardo e meu avô ficou aqui. Aí meu avô falou, poxa, não vamos dividir esforços, né? E a Cinerama aqui estava menor, meu pai começou a ganhar espaço lá. Ele falou que demorou meses para pôr a primeira placa na rua, porque não tinha nome, não tinha bagagem, ninguém conhecia. Caraca. Aí quando ele conquistou, meu avô falou, vou aí te ajudar. Aí saíram de São Caetano, e sim, a gente tá falando de 70 mais ou menos, 70 e pouco. Saíram de São Caetano, foram para São Bernardo, ficaram 20 anos. E aí, em 90, meu pai falou, não, legal, já surfei muita onda lá, o negócio tá ficando em proporções que às vezes fica mais difícil de administrar. Voltou para São Caetano, eu tinha um irmão especial também. Meu irmão nasceu com deficiência, então ficou um pouco difícil de administrar em casa, negócios. Sim. Aí voltou para São Caetano e aqui estamos desde 91, mais ou menos. Caramba, Novamente, né? que história, né, César? Nesses anos 70 ele já se chamava Cinerama já? Sempre se chamou Cinerama. E por que do nome? Por que do nome? É curioso, é um nome que todo mundo fala, é um nome marcante, né? Sim. Um nome que ninguém espera pra uma A primeira imobiliária, coisa que né? assim, eu dei uma pesquisada, né? Fui no site pra ver, eu fiquei pensando, Cinerama? Parece coisa de cinema, né? Exatamente, mas é a lógica. Uhum. Veio por causa de. Existia um cinema. Na verdade, o que eu sei da história é que existia um cinema que desenvolveu um tipo de projeção diferente. Uhum. Que acho que era tela curva, que pra época era novidade, né? E aí meu avô gostava de cinema, era uma coisa que era Mesmo, cara? Era um passatempo, porque também não era acessível, ninguém tinha TV em casa, naquela época era luxo, né? Então ele falou, poxa, eu gosto tanto de filme, gosto de cinema, né? Cinerama. Colocou na imobiliária, uma coisa que ninguém imaginaria, né? Totalmente Mas é um nome bem. É inesperado. um nome bem tchan, né? Pá. Tem um brilho, Sim, maravilhoso. Tem um brilho. Que Então, coisa! Foi daí que surgiu o nome Cinerama. Por causa do adorei cinema. o papo, adorei a história. E sabe que a gente tem não é concorrente, né? Um concorrente de nome, vamos assim dizer, que é a Tecelagem Cinerama, que tem mais ou menos a nossa cidade também. Ela é super tradicional em São Paulo, que também chama Cinerama e é uma tecelagem. E nunca deu problema, porque tá em setor diferente. Eu acho que no passado chegou a ter, mas não com a tecelagem, com o cinema, por causa desse negócio de marcas e patentes, que você estava falando da Unielas. Fazendo merchan aqui já um gancho pra elas, né? Pelo que eu sei da história, já teve discussão que o cinema queria que a gente tirasse o nome Cinerama, porque de certa forma já era um nome comum. A tecelagem, que eu saiba, nunca deu problema. Mas o cinema, sim. Mesmo. Só que a gente já tinha registrado, já tinha o logotipo, tudo certinho. Tá vendo? Não Ó, tem gente, problema. unir elas. Mais um caso aqui. Faz o teu, faz certinho, faz bonito, que não tem novidade. Né? Isso aí, sem Cara, surpresa negativa. Como que fala? Não sei nem falar. O instrumento, o que aconteceu? Acordeão? Acordeão. Acordeão. O que aconteceu com isso? Eu sou músico, eu fiquei pensando também nisso. Ele trocou no terreno, depois acho que ele loteou. Fez um bom negócio, né? Fez um bom negócio, porque assim, ele era o que ele tinha na época, né? Ele falou, ele tinha essa perspicaz, né, de correr na veia, né, o lance de fazer negócios, fazer vendas. Então, foi uma oportunidade que eu acho que interessou na época. Para ela, era o que ela queria. Porque também o ruim, uma coisa que a gente tem para nós um negócio é bom quando é bom para todo mundo. Sim. Né? A gente, como intermediador, fala tem que ser bom para o comprador, para o vendedor e para imobiliário. Se não for bom para uma das partes, vai nascer errado, vai terminar errado. Se não tiver essa sinergia, não vai, né? Exatamente. Então, provavelmente foi muito bom para ela, foi muito bom para ele, e o negócio aconteceu daí. E que história muito interessante, né? Porque se você for ver, e a gente poder fazer um resumo, cara, é uma paixão que, tipo, passou do seu avô pro seu pai e hoje você que toca isso. Exatamente. Uma história muito bonita. Não vou falar que eu que toco sozinho, porque eu vou descredibilizar meu pai. Ele tá lá até hoje, ele tem uma rotina super rigorosa. Ele, pra mim, é a figura do meu ídolo, da minha inspiração. Que bonito. Ele trabalha todos os dias, tá com... Não vou falar quantos anos que vai ficar puto, né? Se eu não falar. Mas ele já tá com uma idade que não precisaria mais, tá nessa rotina. Sim. E só que ele falou, olha,
partir de hoje, já tem uns 3 anos que a gente conversou mais a respeito disso. Ele falou: você conta comigo pra tudo, mas não quero mais estar na linha de frente. Né? Não quero mais ter aquele. Ser o Costas de Ferro, né? É a sequência natural da vida. Chega uma hora que você tem que dar uma. Delegar, né? Tem que delegar. É isso. Maravilhoso. Então, Cara, de conselheiro institucional, a gente brinca, né? vambora. Guilherme, que história rica, cara. Que história gostosa de ouvir. É bacana. Muito interessante, cara. Né, César? Ops. O rei do amendoim aí, ó. Esse amendoim aqui é maravilhoso. Tem a casquinha. Mas assim, você consegue ver que é uma trajetória, assim, né, de muito trabalho duro, de muita perspicácia, que nem você falou, né? Muita tenacidade do seu avô também de ir lá e fazer acontecer, né? E também passando geração em geração, né? É isso mesmo. Que foi muito, Isso mesmo. muito bonita mesmo. O que eu queria perguntar pra você, e eu acho que é importante a gente explicar para o pessoal de casa, qual é a diferença do segmento, né, que vocês atuam, da Cinerama, que no caso seria imóveis para terceiros, né? Isso. Dos imóveis que são esses lançamentos, Tá. né? Que tem stand, que tem aquela loucura, pressão de venda e, né? E o stand cheio de gente. Puder, né? E salve que... Exatamente. Explica aí pro pessoal. Vamos lá. Basicamente é uma diferença de produto, né? A gente trabalha com imóveis usados. Temos algum contato com as construtoras? Temos, mas não é o nosso forte. Tá? A gente também trabalha remanescentes, que é quando o imóvel não é vendido no lançamento. Mas esse sistema de lançamento não nos agrada mais, por uma questão justamente do ritmo do negócio. Você não tem dia, não tem hora, é domingo a domingo. Mas vocês já chegaram a trabalhar? Por muitos anos. É mesmo? Por muitos anos. Na época que era em São Bernardo, o Cinerama atuou muito com forte. Lançamento. Segundo, né, as informações, chegamos a ter mais de 80 corretores destinados para lançamento. Mas era aquilo, não tinha... Era de domingo a domingo, literalmente. Só parava dia 25, dia 1º. Todo o resto do ano trabalhava. Financeiramente falando, é muito gratificante, porque acontece muita venda. O fluxo é muito intenso. Tá. Mas, em contrapartida, é um ritmo que você tem que pôr na balança, né? Vale a pena? Poxa, talvez no começo da história valha, porque você está querendo ganhar mercado, está querendo ganhar visibilidade. Na fase que a gente se encontra, a gente prefere fazer menos quantidade com mais qualidade. Mais sossego, né? Exatamente. Porque, pelo que eu sei, deve ser é estressante, né, a parte de stand, né? Muito. Muita... Tanto que eu acho que esse sistema atual, ele tá destinado a terminar em breve, é a minha visão, tá? Tem algumas construtoras, não sei se eu posso citar nomes aqui, algumas construtoras que... Vamos falar em algumas construtoras. Vamos deixar genérico. XY. Mas é positivo. Algumas construtoras que estão mudando essa forma, onde eles colocam corretores especialistas para atuar. Deles. Como CLT, se fosse uma equipe interna deles. Exatamente. CLT, que entende até a espessura da laje, qual ferro foi usado, para tirar a dúvida do técnico cliente mais técnico possível. E faz parceria com as imobiliárias. Então, você não precisa estar lá no plantão, ficar lá. Porque antigamente, ainda por cima, a imobiliária tinha que pagar o marketing do empreendimento. Então, você tinha que montar o stand, tinha que ter centenas ou dezenas de corretores. Pagar a semiótica inteira, né? A unidade visual. Toda a parte de marketing. Riscos trabalhistas que existem. Na época era menos, hoje é mais, né? Então, você põe na conta no final do mês, será que vale a pena? Então, o pessoal está mudando um pouco essa sistemática e a gente está fazendo parceria. Então, a gente indica o cliente, leva o cliente até o stand, se gostar, o especialista fecha a venda. Bacana. Então, a gente se foca no terceiros, que é um mercado que tem muita demanda, né, que atende todos os clientes que não são de lançamento, e locação, que já foi nosso carro-chefe por muitos anos, hoje está equiparado aí com as vendas. Entendi. E é até a próxima questão que a gente ia fazer para você. O carro-chefe hoje da Cinerama, pergunta que a gente quer fazer para você é o seguinte: o que é? É locação? É venda? Você falou agora que estão mais ou menos pau a pau. Isso. É mais residencial, mais comercial? Como que é? Essa dinâmica? É assim,
Por questões pessoais, né, dar conta das coisas, o foco da Cinerama acabou sendo mais locação. Porque a gente tem uma visão centralizadora, tá? Isso é fato. De estar presente e tal. Então, até por isso que a gente não abriu filiais. Tem várias imobiliárias que tem 4, 5, 6 filiais. A gente prefere fazer a lição de casa bem feita no nosso quintal. Então, a gente não tinha não tinha condição de abrir muito leque, né? Para manter a qualidade. Para manter a qualidade, exatamente. Então, o foco foi o seguinte: vamos trabalhar bem locação, porque locação é recorrente. Sim. Vai crise, vem crise, a pessoa deixa de comprar, os juros estão altos, a pessoa deixa de financiar, vai alugar o imóvel. Então, no final das contas, locação, faça chuva, faça sol, vira perfeitamente bem. Então, a gente, por muitos anos, o foco foi locação. Um pouco antes da pandemia, eu já estava mais maduro na empresa, já tinha passado de colocador de placa para vistoriador, para... Você passou por todas as etapas? Cafezinho. Você tem Cresce? Tenho. Caramba! 156, 486. Caraca, que legal. Então, eu tirei em 2012, mais ou menos. Então você chegou a ser o famoso calça branca. Eu não vou falar que... Sim, de certa forma, sim. Fala pro pessoal de casa o que é calça branca. Porque eu falei aqui um pouquinho antes do nosso Essa gíria é antiga, hein? Eu também trabalhei no mercado imobiliário, tive oportunidade. E quem começava, vamos dizer assim, o corretor, o consultor que está iniciando, a gente chamava de calça branca. Exatamente. Na época. Exatamente. Né? Eu basicamente, assim, para ser bem franco, eu não conseguia fazer corretagem, né? Hoje até tenho um pouco mais de disponibilidade, mas por conta de gestão de tempo, né? Eu tinha que aprender, tinha faculdade, enfim, então... E você estava na Jacutinga também. Por um período, sim. Por 2 anos, sim. Não tinha. Então, o que a gente fez? Vamos focar em locação, tudo certo. Aí, pouco antes da pandemia, eu falei, poxa, a gente tem uma estrutura que tem um nome que, graças a Deus, nosso índice de rejeição é quase nulo. Uma coisa que meu pai fala, que eu acho que é bacana falar aqui, desde o primeiro dia que eu entrei, ele falou assim, olha, você vai fazer muita coisa, você vai tomar muita decisão errada, você vai aprender, vai bater cabeça. Mas não me decepcione, a gente mora na cidade, a sua avó nasceu do outro lado da rua, hoje ela tá com 99 anos, graças a Deus tá super bem. Falou, a gente não pode andar na rua e alguém atravessar a rua porque fez um mau negócio ou falar mal, né, ter uma rejeição. Então, a única coisa que ele prezava era isso, né? Você pode não ganhar muito dinheiro, mas a gente não vai ter rejeição. Então, a gente teve essa preocupação em fazer as coisas muito pé no chão, né? E aí eu falei, bom, então vamos começar a crescer com vendas, fomos estruturando melhor o departamento. Hoje, eu acredito que a gente esteja bem equilibrado. E é curioso, desde sempre a Cinerama ela tem uma vocação muito grande para imóvel comercial e industrial. 60%, às vezes chega até 70% dos negócios que a gente faz por mês são comerciais. É mesmo. É mesmo. Por exemplo, a Goiás, os grandes negócios da Goiás, quase todos foram com a gente. Kennedy, né, as principais avenidas de São Caetano. Sim. A gente tem essa vocação, né? Então as empresas nos procuram, fazemos os negócios, às vezes tem parcerias também que é normal no ramo. Então locação é mais comercial, o restante é residencial. Já vendas tem sido mais residencial, via de regra, mas principalmente com a alta com essa oscilação de juros, etc, etc. O pessoal parou um pouco de financiar, deu uma caída naturalmente. Sim. E os investidores que são mais conservadores voltaram a olhar para o mercado. Olha, tô com medo, não sei se eu deixo dinheiro no banco. Bagunçou muito a pandemia, mudou totalmente? Totalmente. O ritmo, tudo. A gente não estava preparado, porque primeiro que pegou todo mundo de surpresa. E qual que foi a primeira impressão? O mercado vai travar, a gente vai parar de vender. Né? Foi essa a reação, né? Sim. E graças a Deus que a surpresa foi o contrário. Nunca vendeu-se tanto quanto na pandemia. Para mim também. Projeto, obra. Porque a gente tá projeto na cadeia, tempo, né? Que não podia fazer nada. Depois saiu uma obra atrás da outra. É isso mesmo. Porque a gente comercializa o produto, que você faz o projeto, então o outro faz a mão de obra. Então a gente gira a cadeia, né, do mercado imobiliário. E 2021 foi um ano espetacular. Que legal. A gente teve que aprender a lidar com outras... Com essa nova demanda, esse novo mercado, né? Com a demanda maior, né? Exatamente. Com a demanda maior e diferenciada. Porque
na época a Selic estava baixa. Então foi Verdade. tirar pedido. Uhum. Foi tirar pedido. Aí a Selic subiu, né? Para quem não sabe, quanto mais alta a Selic, né, maior os juros, mais caro o financiamento, né? E os investidores também acabam optando, às vezes, por ficar pelo mercado financeiro, porque os retornos são maiores. Só que, para minha surpresa, os investidores, que são conservadores via de regra, voltaram para o mercado querendo comprar imóvel para renda, para manter a locação. Então, a gente teve um bom fluxo de imóveis também comerciais para vendas. Caramba, Bem bacana. assim, para o nosso mercado, né, arquitetura, engenharia, ficou muito quente. Que legal saber também que o teu mercado também fluiu. Porque Muito. eu acho assim, teve também, nesse meio tempo, a questão das plataformas, né, os aplicativos, que a gente vai falar adiante, Tá, que também deu um boom, né? sem dúvida. Eu acho que essa questão pandêmica, pelo amor de Deus, aconteceu muitas coisas terríveis, Uhum. mas se podemos tirar alguma coisa positiva, foi a questão das pessoas realmente poder. Como eu vou falar isso para vocês? As pessoas começarem a consumir de verdade pela internet. Né? Ah, sim. Eu acho que essa questão, eu acho que a gente deu um boom de 10 anos para frente, Uhum. porque houve a necessidade, né? Tudo, até mercado. Eu lembro que até mercado começamos a fazer, né? Ou você se adaptava ou você ficava para trás, né? Porque teve que mudar a forma de visitar imóvel, mudou. Veio a realidade virtual, veio o Tour 360, Sim, sim. né? Então a E a gente, gente só absorvendo. cada dia uma novidade. A gente usava um slogan, vamos viver um dia por vez, porque amanhã a gente não sabe. Sim. Os cartórios travaram, banco travou. Aí tinha que dar sapatinho pro corretor entrar no imóvel do cliente com a Aquele que também eles utilizam aquela pantufinha, né? exatamente, que é higiênica e tal. Então você fala, né? A bendita máscara, A bendita máscara. né? A gente teve que se adaptar a tudo isso. E no fim, muitas coisas vieram para ficar. Como, por exemplo, agora facilitou muito a questão do e-notariado. Hoje você faz uma escritura eletrônica sem sair de casa. Você faz por videoconferência, registra no cartório. Então a gente assinou a escritura que o vendedor estava no Japão. Nossa, Não bacana. não precisou vir para cá. Então isso trouxe vantagem, assim, anos-luz de vantagem ao que a gente tinha, principalmente parte burocrática, né? Mas em contrapartida tem as coisas ruins também, né? Me fala uma coisa, Gui. Fala para o pessoal de casa aonde vocês estão hoje locados, né? Aonde o endereço da Cinerama. Tua equipe hoje, você tem uma equipe hoje, você dividiu bem, né? Mas eu queria que você falasse um pouco dessa infraestrutura, Tá. né? E também, é uma pergunta ampla, aonde vocês atuam mais? Porque a gente deu uma estudadinha, as roteiristas, demos uma estudadinha Fez a lição de casa. no site de vocês. Bacana. E vocês atendem o ABC, mas também atendem boa parte de São Paulo, um bom entorno, né? Então a gente queria saber um pouquinho. Queria saber aonde hoje vocês estão localizados. E pelo que eu estou entendendo, o campo de maior concentração de atuação é São Caetano. Isso, é isso Né? mesmo. Então, vamos lá. A gente está na Rua Espírito Santo 43, bem próximo da Goiás, né? Tem o Fleury de esquina. Perto da Praça da Bíblia. Isso. Tá. Do outro lado da rua, menos de 50 metros para frente. A gente está lá há muitos anos. E um pouco acima nosso estacionamento, número 83, estacionamento próprio também, exclusivo da imobiliária. Legal. Então a gente está lá já há bastante tempo. Era a casa da família, a família morava lá, depois adaptou para o escritório. E eu acho muito bacana ter esse espaço físico, é uma coisa que também, só complementando o que você falou das startups, legal esse atendimento, mais ágil, os procedimentos são práticos. A gente que é do mercado tradicional tem muito a aprender com as startups por conta dessas facilidades. Mas eu acho que você ter o espaço físico, você ter a estrutura, ainda mais numa cidade como São Caetano, que tem um pessoal de faixa etária mais elevada, é essencial, né, no meu ponto de vista, porque é aí que você cria o vínculo, né? Você cria os relacionamentos. A pessoa tem uma dor de barriga, ela vai lá.
resolve na hora. Sim. Diferente de alguns sistemas que você fala com o robô que um dia, se alguém pegar aquele ticket, ele vai te responder. Com certeza. Coisa que a gente faz questão, inclusive, de estar no mesmo local há tanto tempo para virar uma referência, né? Falando de atuação, a gente está hoje, na verdade, por uma questão regional, o imóvel é muito regional, né? Então, até por questão de avaliação, não tem como você saber avaliar um imóvel, eu estou aqui avaliar um imóvel em Barueri, por exemplo, que é totalmente diferente. Então, a gente concentra em São Caetano. Tá. Abrimos também um pouco mais as fronteiras para Santo André, São Bernardo, aqui um pouco de Vila Califórnia, Vila Zelina, Parque São Lucas, alguma coisa ou outra a gente atende. Mas assim, o residencial, o grosso é São Caetano e em torno, Campestre, alguma coisa por ali. O comercial a gente abre o leque, né? Porque o comercial a gente entra aí no nicho corporativo, que é o que a Cinerama sempre teve vocação e agora a gente está montando um departamento para especializar mais, qualificar os nossos corretores para ficar realmente com a expertise desse nicho corporativo. Aí você não tem fronteiras. O cliente liga, olha, estou querendo visitar um imóvel em Guarulhos, tem como vir aqui mostrar para mim? Pega o carro e vai. Até por uma questão de retorno financeiro. O corretor não vai tirar o carro da garagem para ir buscar um apartamento, para mostrar um apartamento em Guarulhos que ele vai ganhar pouco. Isso é uma realidade. Agora, se é um imóvel comercial que dá um retorno bacana, aí você consegue trabalhar melhor. Então, a gente está abrindo aos poucos o nosso ramo de atuação para os imóveis comerciais ou venda. Aí a gente acaba, dependendo da situação, abrindo um pouco para parceria, porque fica difícil de avaliar. Mas a gente é muito procurado. Graças a Deus, vem imóvel do litoral, vem imóvel do interior, principalmente gente que pega em permuta. Sim. Vendi meu apartamento, entrou um sítio. Quero deixar com vocês porque eu confio muito no trabalho de vocês. Aí a gente fala, olha, a gente não tem a mesma abrangência, a mesma possibilidade, né, de probabilidade de sucesso do que a imobiliária da região. Sim. Deixa com a gente e deixa também lá. E aí a gente faz parceria, né? Fala pro pessoal de casa, nesse exemplo que você deu, que eu achei fantástico, fala pro pessoal de casa o que é permuta. Permuta? Olha para aquela câmera de lá. Bacana, vamos lá. Permuta nada mais é do que você trocar um imóvel por outro, né? Você tem a permuta sem torna, que a gente fala, que é pura e simples, troca imóvel por imóvel, Tá. metro quadrado por metro quadrado. E tem a permuta com torna, que às vezes o imóvel ele é dado como parte do pagamento e você tem que complementar a outra parte. Seria possível, pergunta minha, que eu já ouvi falar, né? Rádio obra, a gente vê várias coisas rolando, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Poderia existir uma permuta com um valor agregado de um carro, que também é um bem? Existe isso ainda? Sim. Aí a gente não chama tanto de permuta, tá? A gente fala que é como parte de pagamento. Porque a permuta subentende-se que é imóvel. Troca-troca, né? Exatamente. Mas assim, por exemplo, eu também tenho uma incorporadora, né, pequenininha, que a gente tá 4 anos aí no mercado. Tá. E a gente pega muito carro no negócio, porque você viabiliza a entrada. Às vezes a pessoa aprova o financiamento, mas não tem o dinheiro todo para a entrada, né? Via de regra, os bancos aprovam 80% do valor do imóvel e você tem que ter 20% de entrada. Às vezes a pessoa consegue aprovar, ela fala, puxa, só tem um carro. Ou a gente pega o carro, ou espera vender. Isso eu tô falando da incorporadora. A imobiliária não tem como fazer isso, porque a gente não tem... O capital não é nosso, o produto não é nosso, né? É de terceiro. Então a gente faz a transação. Acontece em várias situações de entrar outros tipos de bem. Barco já entrou. Mesmo? Tem gente até que nunca participei, né? Mas já ouvi falar no mercado dos cursos que eu participei de pedras preciosas, diamante. Tem de tudo, né? O mercado, o que tiver valor é possível. Valor é valor, né? Exato. Que puder ser precificado, pode ser colocado como parte de pagamento, né? Acho que até ouro, né? Sim. Ouro. É o que tem mais lastro, né? É que é raro você achar alguém que vai fazer uma proposta. Mas, a pessoa às vezes é um garimpeiro, tá comprando um apartamento, é possível, né? Surreal. Que eu até lembro um negócio do Silvio Santos, sabia? Porque lembra que ele falava, porque você ganha 50 mil reais em barra de ouro. Ele dava realmente barra de ouro. Que valem mais do que dinheiro, ele falava. Vale mais do que dinheiro, e realmente... Vale mais do que dinheiro, porque dessa forma ele conseguia isentar o cliente, né, que está recebendo o prêmio de imposto, por causa que é lastreado no ouro.
Olha Eu- só que bacana. É. Eu vou falar aqui. Produção, o que que tinha aqui nesse amendoim? O Esse cara tá amendoim aqui- inspirado. Esse amendoim aqui, gente, é um amendoim muito bom, tá? Não vou falar a marca. Não fala que não patrocina a gente Não ainda. patrocina a gente ainda. Mas, pelo visto, né? Faz tanto Tá sucesso. certo. Ele é um amendoim que ele tem alho junto, né? Umas lasquinhas de alho. E assim, isso aqui é. É afrodisíaco. Gente, de duas uma. Viciante. Ou esse amendoim tem alguma coisa, ou o César Alexandre está apaixonado e E também. depois do programa ele vai falar isso pra nós. E também, tem, inspirado. e também tem um negócio que você falou da tecnologia, né? Que é muito interessante sobre. As pessoas não querem falar com robô, mas eu já conversei já com um psicólogo sobre essas coisas. Ele fala assim que pessoa, quando ela vai entrar no saque, né? Aham. Ela quer falar com gente, ela quer falar com uma pessoa. É. A pessoa fica mais irritada se ela fala com um robô do que uma pessoa. Meu, ela pode ter um problema infinitamente enorme. Se ela fala com uma pessoa. Sabe o que é curioso, César e Rafa? A gente tem muitas das vezes para nós que a pessoa ela precisa desabafar. É, Então por isso que a gente fala que o corretor é psicólogo, É um amigo. vira amigo, É. a gente é mais do que corretor, a gente é assessor, né? Porque às vezes a pessoa pede uma dica que você não vai ter retorno financeiro nenhum, mas você contribui, compartilha o conhecimento. Conhecimento Sim, bom é conhecimento sim. compartilhado. Então, muitos dos conflitos que a gente já administrou, porque a administração de locação passa por conflitos, manutenção, chuva, infiltração, ou danos no final da locação, aquela Uhum. pintura que ficou mal feita, ou inadimplência, enfim, tem todos os tipos de conflito possível. A grande maioria das vezes o cliente quer desabafar. uhum, Então, ele quer falar um monte na orelha de alguém, Uhum. alguém tem que estar muito bem treinado para ouvir aquilo e não levar para o pessoal, não subir o sangue, porque Sim. às vezes, né, às vezes é até ofensivo, como aborda, e depois que ele desabafa, muitas das vezes o problema resolve. uhum. Porque ele passa a te ouvir, às vezes pede desculpas. E isso o robô não faz. Não. A hora que o cliente tá lá com a goteira na cabeça dele, precisa reformar ou precisa fazer algum reparo urgente, o robô vai falar, ó, alguém vai entrar em contato em breve. Para goteiras, clique 3. Exatamente. Pessoal, Mas, gente, é real. Eu acho que tem algumas em questão até do pessoal da produção que tá trazendo algumas perguntas relacionadas a isso. Legal. Mas, cara, é real. Gente, nós estamos falando de tecnologia, estamos falando. Eu amo tecnologia. Mas eu acho que, e de forma assim, é um sentimento meu. Eu acho que as IAs estão estourando. Eu gosto de tecnologia, aplicativos, até aqui na produção Sim. a gente trabalha com todo tipo de IA, né? Isso é ótimo. Mas, assim, tem coisas que tem que ser pessoa com pessoa. Tem que ser humanizado. E é por isso, desculpa te cortar, Imagina. é por isso que o corretor nunca vai deixar de existir. uhum. Sim. Porque essa crença de que a gente pode perder a profissão, que hoje, porteiro, infelizmente, a gente vê que tem muitos desempregados por causa da portaria virtual. Uhum. Caixa de mercado, você vê também com os autoatendimentos, a gente já vê falar aí de, às vezes, até serviços de agente de viagem, contador, alguns serviços você vê que a inteligência artificial está tomando conta. A corretagem, eu acredito muito que não tem como a gente perder esse espaço, porque o robô não tem o que a gente tem de melhor, que é a empatia, que é a emoção. Empatia e. A sensibilidade. Aí, né? eu acho que a palavra que resume tudo isso é a inteligência interpessoal. É isso mesmo. A pessoa tem a inteligência interpessoal, que é saber resolver o conflito quando ele tem muitas variáveis. Um robô não consegue, ele tem ali a capacidade de calcular dele, Isso. mas não tem a mesma capacidade que uma pessoa tem, né? Não tem Ó, a dúvida. vou dar um exemplo bobo. Infelizmente não posso falar nomes. Uhum. Mas todo mundo usa um aplicativo que é para se comunicar, Uhum. que você escreve mensagem ou manda áudio. Certo. Existem situações que você está falando com outra pessoa que, se você escrever, pode ser interpretado de maneira diferente. Não tem a dúvida. Parece que você foi seco, parece que foi outro tom, Não parece passa emoção, né? não passa emoção. E às vezes passa algo que você não. Nossa, mas foi seco, mas não foi isso que eu quis dizer. Exatamente. E aí você fala, beleza, que as pessoas hoje não se ligam mais, né? Ah, é raro. A gente pega no pé do pessoal. O atendimento tem que ter telefone. Tem que ter Você telefone. pode dar sequência pelo WhatsApp, pode depois pegar documento, mas você só vai conhecer a pessoa ou no pessoal ou no telefone, que é quando transmite energia, a pessoa se abre.
No WhatsApp é o que você falou, é seco, objetivo, cada um interpreta de um jeito. Aí vai ter, por exemplo, mas tem o áudio. Gente, tem hora que a sinergia cortou, não vai. E nem o áudio vai. Pega o telefone, faz uma ligação. A interpretação, quando você lê uma mensagem, ela tá ligada. É meio que fosse um espelho. Se você tá nervoso, a pior coisa que você faz é ler mensagem de outra pessoa. Você vai ler, a pessoa vai falar, oi, tudo bem. Se estiver nervoso, você vai pensar, tipo, oi, tudo bem? Fala, nossa, por que você tá sendo tão grosso assim? Foi grosso. E tem pessoas que falam assim, ó, se for urgente, me liguem. Exatamente. Só se for urgente, ou seja, não me ligue. Exatamente. Então a gente treina o pessoal para, assim, o WhatsApp é a forma para você chegar mais rápido, né? Vou fazer uma analogia feia aí. Você faz o xixi no poste primeiro, que você marca território ali, né? Só que se o cliente não respondeu dentro de 2, 3 minutos, nos 5 minutos no máximo, tem que pegar o telefone e tem que ligar. Porque às vezes ele não pode atender mesmo. Ou ele dispersou. Então, pergunta, né? Olha, tem algum melhor horário que a gente possa conversar ao telefone? Mas tem que ter essa conversa ao telefone, porque senão não tem como entrar no âmago do... Seguindo isso que você está falando, o que você acha desses aplicativos, desses... como fala? Acho que são aplicativos mesmo, né, em geral. Aplicativo do que você fala? Aplicativos hoje que tem, não posso falar nome, né? Mas aplicativos no mercado. Área imobiliária? No mercado imobiliário. O que você acha deles? Você acha legal essa tendência? Você acha que tem os contras aí no meio do percurso, né? Eu vejo assim, tem aplicativos que vêm para somar, tá? Então tem muitos aplicativos que a gente passou a usar, principalmente depois da pandemia, né? Até um pouco antes a gente usava a vistoria no papel ainda. Aí dependia de interpretar a letra do vistoriador, aí o vistoriador como é que fala? Rasurava, aí depois alguém tinha que digitar, uma vistoria levava um dia. Hoje ele faz no sistema, já sobe na nuvem, o cliente já pega, já assina, é muito mais prático. Então, esse tipo de ferramenta que facilita o dia a dia, fantástico. Eu acho que a gente não pode ter resistência a elas. A gente tem que entender que quanto antes a gente se adaptar e passar a utilizar no nosso dia a dia, melhor. Sim. Agora veio o ChatGPT aí, a maioria dos marketings hoje estão usando para fazer as suas divulgações. Então, bacana, soma muito. Agora, falando de aplicativos que fazem o que a gente faz, que é um concorrente que existem, né, as startups que trabalham mais automatizadas, eu tiro o chapéu para a parte de processos, tem muito a aprender, eu acho que muitas das coisas eu enxergo a concorrência como uma possibilidade de crescimento, porque faz a gente sair da zona de conforto. Legal. Né? Então, tanto que a gente não leva tanto como concorrente. Se ligar e quiser fazer parceria, a gente faz, né? Porque, acima de tudo, o sol nasce para todos e tem espaço. Mas eu vejo que o cliente traz feedbacks negativos para a gente. Eu não posso falar porque eu nunca fui cliente de uma startup do mercado, né? Então eu não posso falar com convicção, mas Reclame Aí tá aí para mostrar o retorno, e os clientes mesmos trazem situações frustrantes de problemas, principalmente no que envolve a essa atenção que não consegue ter, e aí eles voltam para o tradicional, eles falam, olha, a tradicional às vezes é mais demorado o processo, porque a gente não é tão tecnológico, mas na hora que o calo aperta eu tenho para onde gritar. Sim. E você tem confiança, você sabe, vamos dizer assim, você sabe onde ir. Exatamente. Né? Literalmente, né? Bate lá e vai lá falar. Você bate na porta. Eu tenho um irmão um ano mais novo, e eu vou falar aqui. Eu tenho um irmão um ano mais novo e ele é psicólogo. Bacana. E ele atende brasileiros fora do Brasil. Legal. Então ele ganha a vida dele e ganha em diversas moedas. Legal. Né? E uma das coisas que ele me contou, por ter vários bancos, um deles ele comentou que não tinha lugar físico. E eu comentei com ele, eu falei, só fica ligado. A hora que der um problema, você não tem pra onde correr. Você vai falar no telefone ou com um robô, né? Sabe? É bem isso. Eu acho que cabe bem a essa afirmação que você trouxe. Exatamente. Assim, eu vejo que dá para incorporar, né, as tecnologias ao processo, mas nunca substituir o humano. Sim.
O humano não. Porque Não dá. é de pessoa para pessoa, né? A questão é Que que. gera confiança, que gera a Exato, credibilidade, né? exato. A questão é que tem que treinar bem os colaboradores para que faça o atendimento mais humanizado possível. Porque também, se ser atendido por alguém que não dá bom dia, não dá boa tarde, não tá nem aí para você, A pessoa em si não é pode ser igual um robô. robô. A pessoa em si não pode ser um robô, né? É isso. É isso. É bem por aí. Uhum. Bom, uma outra questão que a gente queria trocar com você, que a gente queria perguntar para você, é o seguinte: quais são as dúvidas mais recorrentes quando uma pessoa procura vocês para comprar ou locar um imóvel? Legal. Ahn, então, como até eu comecei falando, né? São rotinas que fogem completamente do dia a dia das pessoas. Poucas vezes na vida elas passam pelo processo de compra imobiliária ou até de locação, né? Eu acho que assim, vamos falar por finalidade, tá? Tá? Locação, via de regra, é documentação e garantia, porque a locação segura, ela tem que ter garantia locatícia, Uhum. né? E então é explicar como funciona um fiador, como é que funciona um seguro-fiança, um título de capitalização, ou um calcionamento de imóvel. Então a gente dá as ferramentas, a gente passa as opções para os clientes para eles tomarem a melhor decisão, né? Então essa parte eu acho que é a parte que o pessoal vem com mais dúvidas por justamente não ser presente no dia a dia delas, né? Por nunca ter feito, por às vezes, como você mencionou, né, César? É. Fazer uma vez só, Exatamente, né? exatamente. E às vezes até porque as coisas se atualizam, né? Então, o seguro, por exemplo, antigamente você fazia o seguro pelo prazo era 12 meses, era anual. Todo ano tinha que renovar. Hoje é pelo prazo do contrato. Então, tem atualizações que até a gente às vezes se perde nessas atualizações, que dirá o cliente, Sim. né? Uhum. Então a gente tem que tirar esse tipo de dúvida. E nas vendas, a grande maioria, como a gente tem um perfil bastante de imóveis comerciais, e então a gente tem muitas questões de documentação no que tange a zoneamento, potencial construtivo, que aí até entra um pouco na parte da engenharia, Sim. que o conhecimento de engenharia agrega muito nessa hora de poder ajudar e ele fazer um negócio que ele não vai se arrepender, ou que ele fala, puxa, eu queria fazer um prédio de 3 andares, a prefeitura não me aprovou, só dá para fazer uma casa. Uhum. Eu vou lá bater no corretor porque ele não me falou isso. Lógico, né? Então a gente tira esse tipo de esclarecimento relacionado a burocracias, documentações, essas são as dúvidas principais. Eu ia até te falar isso, porque eu acho que tudo que a gente faz na vida é um agregador, Sem dúvida. né? Positivo, né? Positivo. Eu sou arquiteto. Minha primeira formação foi publicidade e propaganda. Uhum. Eu sou músico, né? Tudo que eu quis fazer, minha família me apoiou. E eu falo a mesma coisa para você e até para você de casa. Às vezes você acha que você perdeu tempo. Trabalhei com corretagem também. Tudo me fez melhor. Tudo agregou a nossa persona, o que nós somos, né? Com certeza. Cresce muito. E isso que você está falando é muito importante. Te torna, te faz único. Uhum. Te faz ter diferenciais. Uhum. E do pouco que vi, do pouco que li da Cinerama, toda a história bonita que você está contando, eu acho que vocês têm um diferencial muito grande, que é a proximidade com o próximo. Exatamente. Quando você fala para mim da sinergia, que você quer fazer um bom negócio, mas não só para você, para o outro, tem muito a ver comigo. Tem muito a ver com a proposta desse programa. É o porque é uma ganha-ganha. troca. Uhum. A vida é essa. Erros acontecem, mas a energia tem que ser boa, Com certeza. né? E no final de tudo a gente é uma essência, né? Eu acredito muito em energia, justamente isso. Vibe boa. Então, aqui se faz, aqui se paga, né? Então, Sim. não tem por que fazer algo errado, acho que nada justifica. Se você pode fazer o melhor, por que não fazer, né? Sim. E aí tem um propósito por trás. Eu acho que esse é o segredo da coisa, né? Sim. Confiança, credibilidade. Vocês estão 60 anos, vocês sabem muito bem o que vocês fazem, Sim. né? E uma pergunta que eu tenho que fazer para você, é uma pergunta que todo mundo que está assistindo, ó, 1 hora de programa. Gente, obrigado pela audiência. Gui, obrigado por você estar aqui, isso é fenomenal. Imagina. E eu tenho que te fazer essa pergunta, Por cara. favor. Como funciona a precificação? Vou fazer melhor essa pergunta. Existe diferença da precificação por metro quadrado para um mesmo imóvel? Se ele vai ser locado ou se ele vai ser comprado, Uhum. tá? E isso é uma primeira questão.
Eu quero que você fale como que funciona na cabeça do corretor, se vocês têm uma tabela, como que funciona essa precificação desse espaço, Do produto. desse produto. É uma ótima pergunta, porque as pessoas fazem justamente esse questionamento, né? Poxa, mas quem disse que o imóvel vale 1 milhão? Uhum. Da onde veio isso? Né? Como assim? É uma BNT? O que vocês seguem? Tem um manual? Na verdade, assim, a precificação, a avaliação, ela vai muito de expertise, tá? Eu falo que uma das coisas que o mercado mais sofre é com mal avaliadores, porque às vezes chuta lá em cima o preço e cria uma expectativa no proprietário que não vai vender, e aí o proprietário fica frustrado, né? Sim. Então, isso é uma das dores do mercado. Até tem algumas startups falando positivamente aí que estão querendo mudar esse cenário de avaliação, trazer dados de matrículas, porque assim, a avaliação ela é feita basicamente por método comparativo, tá? Que é assim, vamos lá, tem um prédio, 10º andar, tá vendo o apartamento, ele tem 150 metros. No mesmo prédio, tem um no 8º andar que foi vendido por 1,5 milhão. Uhum. Poxa, então foi vendido por 1,5 milhão. Você já tem uma referência, né? Sim. Então, se foi vendido por 1,5 milhão, o 8º andar, o 10º andar é um pouquinho acima, mas tem que ver a questão de acabamento, a questão de vista. São vários fatores que influenciam na avaliação, Sim. né? Mas a base você consegue pegar por referência de outras transações que foram concluídas. Eu gosto de falar isso porque o pessoal erra muito ao falar, mas o vizinho está pedindo Y. Mas o portal está falando X. Pedir, todo mundo pede, né? A pessoa tem tem um Fusca e quer pedir 1 milhão. Tudo bem, você pode pedir 1 milhão. Esse é o seu direito, mas eu tenho a obrigação de te falar que não vai vender, né? A gente que entende de mercado. Então, a avaliação, a gente usa assim 1 metro quadrado quando precisa. Apartamento é muito na base disso. Se já tem algum no prédio, fez alguma transação ali, a gente tem uma carteira de dados de negócios realizados pela empresa que ajuda muito nisso. Então você tem convicção ao falar para o proprietário, olha, a gente vendeu por 1,5 milhão. Mas eu queria 3. Olha, tudo bem, você pode querer 3, mas eu estou te trazendo um dado real que vende por 1,5. Então, né, a gente tem que ser sincero nessas horas, sem nunca depreciar o imóvel, porque às vezes a pessoa tem apego. Apego e às vezes sim. ele fez alguma reforma, né? Depende também, Tem né? que ver também, tem que ver. Às vezes pode ser também. A pessoa fala, poxa, gastei 500 mil em mármore travertino na minha sala, tudo automatizado e o outro era um piso de taco. Pode ser, no mesmo prédio você pode ter os dois perfis. Então é o que a gente fala. A avaliação tem que ser feita com muita cautela, conhecendo o produto, conhecendo a localização. A localização ela te ajuda a precificar o metro quadrado da região. Era isso que eu queria te perguntar. É exatamente o ponto. Você chegou no âmago da questão. Certo. Para o pessoal de casa entender, você que está querendo comprar um imóvel, querendo locar um imóvel, querendo vender. Você tem uma noção de em algum bairro específico, né? o quanto vale. Esse valor da minha propriedade é devido ao metro quadrado, é devido ao metro quadrado da cidade, ao metro quadrado do bairro, tem essas variações, mas o que é o bruto disso? No sentido de é valorizado a minha propriedade pelo que tem no entorno, pelo como está vindo a economia da cidade? Explica pra gente. São 2 fatores. Vamos falar mais focado em venda, tá? Tá. Porque venda, a precificação ela é um pouco mais técnica. Você tem que analisar a região para precificar o terreno e você tem que analisar a construção para precificar a construção. Tá? Uma avaliação ela é composta por 2 fatores: metro quadrado de terreno e metro quadrado de construção. Tá. Então, se for só terreno, não tem o que falar de parte construtiva. Você vai analisar puramente a localização. Aí vamos falar da localização. A localização influencia zoneamento. Às vezes a mesma rua de um lado pode fazer prédio, do outro não pode. E você está vendendo para um construtor, né? Ou você tem muito mais visibilidade a hora que você tem um potencial construtivo maior, então o seu imóvel consequentemente passa a valer mais, né? Você abre mais a carteira de possíveis clientes. Isso acontece aqui em São Caetano, tá? Tem avenidas famosas que os proprietários ficam pé da vida. Pô, mas do outro lado da rua tá saindo um prédio. Tudo bem, mas o seu lado não pode.
que a lei ela passa a linha no meio da rua. Meu Deus, É que verdade. paciência que vocês têm que ter, cara. Porque Amor, a né? pessoa não entende. E outra, a lei também ela é de 2010, a lei de zoneamento especificamente falando. Uhum. Pessoal, mas tem uma igreja aqui há 20 anos. Ok, antes da lei era uma situação, depois da lei não pode. Você tem zoneamento que permite algumas atividades e outras que não. Então, isso muda, isso influencia muito. Zoneamentos que têm potencial construtivo maior valem mais. A infraestrutura do entorno, você ter proximidade com mercados, com serviços, com escolas, com transporte público, com shopping, né? O Cerâmica está aí para mostrar isso, né? O Espaço Cerâmica é um bairro que foi desenvolvido, que foi planejado, não valia, vou falar que não valia nada, né? Pelo amor de Deus, os proprietários vão me matar aqui. Mas tinha um valor muito menor do que vale hoje, né? Com a vinda do shopping, daquela estrutura toda, ele valorizou todo o entorno. Então isso entra na conta do metro quadrado do terreno. Tudo isso implica. Coisa de escola também, né? Sem dúvida. Valorizou muito, né? Sem dúvida, porque gera vida na região, né? Escola, lazer, parque, Facilidades. Sim. O cliente, mercado. ele quer morar perto de serviços e comércio, né? Uhum. Então, principalmente para quem busca para moradia, tudo isso é essencial. Agora, a pessoa, você está vendendo um imóvel para uma rede de farmácias, não interessa nada disso. O que interessa para eles é o contrário, é que tenha muito prédio. Sim. Então, eles vão buscar regiões adensadas. Uhum. Aí já a esquina, por exemplo, ela tem um valor maior do que o imóvel de meio de quadra, Sim. né? Com certeza. Então, tudo isso impacta. Parece simples, gente, mas é complexo. É técnica. É muito detalhado. São anos de experiência. A gente tem corretores que até hoje falam, olha, me ajuda a avaliar porque eu não sei. E é normal, né? A gente não, porque a gente fala assim, que não existe uma métrica, que é isso que a gente está falando. Vamos abrir aqui o manual, a página 2 Tem está uma aqui. tabela. Não, é muito do feeling e da experiência que a gente tem. Então, quanto mais a gente compartilhar, as avaliações no escritório a gente faz em grupo. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente manda o produto. E aí, quanto vocês acham? Aí a gente vai ouvindo, olha, eu vendi o de cima, vendi o de baixo, né? Vamos chegar num número. É como se fosse uma receita de bolo que você tem que pegar todos os ingredientes. Isso. E você saber o vai que fazer falar, com eles. Eu vou fazer um bolo de laranja. Isso. Putz, mas vai ter cobertura, não vai. Vê quanto que tá aqui no vizinho. Exatamente. Você fazer uma média. Exatamente. É isso? Exatamente. Só que aí a gente tá falando do terreno. Você falou que é o bolo de laranja, então você já conseguiu precificar pelo tipo do produto. Agora, o acabamento, por exemplo, conta. Você vai fazer com recheio, sem recheio, com cobertura X, Y, Z. Tem umas perguntas aí que nós vamos entrar e vamos chegar nisso. Vamos. Segura a cereja. E também Mas é só para fechar a questão da avaliação, porque a gente falou da parte da localização. Sim. A outra parte é o produto, né? Você avaliar uma casa térrea é diferente o preço de um predinho de 3 andares ou de um sobrado. Sim. Né? Sim. Então a gente sabe que o custo de construção, até vocês têm uma bagagem bacana na área, como engenheiros, arquitetos, é diferente o custo de fazer um sobrado de fazer uma casa térrea. Então o valor também pesa. Eu posso afirmar, e a partir do momento dessa orientação que você deu, que o valor de locação de um produto é diferente do valor dele de venda. Sim. Porque é uma outra receita. Você pode usar como base, né? Olha, até a gente faz às vezes a conta, quando a gente está para fechar a avaliação, a gente faz a conta inversa. Quanto pega de locação e faz a conta do investimento, do retorno em venda, né? 0,7, 0,8, às vezes ajuda a precificar. Tá. Então assim, eu acho que a gente está falando de valor por metro quadrado. Eles são convergentes, a questão de locação e de venda, porém, os parâmetros são diferentes. Entendi. Né? A ordem de grandeza é muito diferente. É bem complexo. E nem, por exemplo, quer ver um exemplo interessante? Um sobrado, tecnicamente, é mais caro. Sim. Só que uma família que tem, por exemplo, idosos, ele vai ver muito mais valor numa casa térrea do que um sobrado. Com Isso é certeza, verdade. porque não quer escada, né? Então, você tem ali uma complexidade muito grande. Por isso que o relacionamento pessoal entre o cliente é muito importante, que eles fazem. Exatamente. Faço mais uma pergunta e depois te tiro dessa alça de mira. Por favor, então aqui. Por exemplo, assim, você poderia dizer pra gente qual que é o bairro hoje mais valorizado hoje em São Caetano? São Caetano? É o Santa Paula? Então, o Santa Paula ele tem tradicionalmente um valor agregado alto. Né? A gente falou em área nobre, é lá porque é tradicional.
Sim. né? Tanto que a gente tem clientes que falam, olha, eu quero Santa Paula porque tá super bem localizado. Tá no tem meio tudo, da né? cidade, É. tem tudo, tá próximo da Goiás, né? Então, só que tem a parte tá próximo da Goiás, mas não tá na Goiás, não tem aquele barulho todo, né? Então também tem um pouco disso. O Espaço Cerâmica, ele vem hoje se despontando aí como um concorrente para o Santa Paula, Tá. tá? Mas ele tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Então a gente atende todo mundo. Que tem gente que fala, é perto do Rio, é um bairro ele foi um bairro planejado, né? Então tem gente que os mais tradicionais acham que é muito falta tradicionalismo. A gente como corretor não tem preferência. Mas em questão de valorização, os dois são os dois que mais São se os que estão despontam. despontando, né? Exatamente. E o Santo Antônio ali na sequência, né? Tá. Que é pertinho, tanto que fisicamente você não sabe onde começa um, termina outro. Sim, é né? verdade. Tem essa confusão mesmo. É. É. O Cerâmica, ele é mais uma ilha. Ele tá mais afastadinho. O Santo Antônio e Santa Paula é quase a mesma coisa. Mas eles são os três que despontam na cidade. Legal, mais legal. organizados. Bem Sim. explicado, né? E no ABC, para finalizar essa pergunta que viraram 10, né? De avaliação, né? Não, é porque é muito Bacana. curioso e é uma É. coisa muito recorrente, né? E é bem complexo. A parte de avaliação acho que é uma das mais importantes que tem, né? É. Pra você verificar o valor. Né? Exatamente. Como que tá o metro quadrado, se você puder falar um número em média, não sei, tá? Tô te jogando na berlinda, desculpa. E como que tá no ABC, em sequência, do que tá mais valorizado pro que tá menos, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, como que tá essa média aí? Olha, metro quadrado não dá para avaliar. Tá? É muito complexo. A gente tá falando aqui de vários fatores. De várias receitas que você acabou de me falar. Não, Puxa minha orelha. E o que eu mais ouço é o proprietário chegar e falar assim, olha, tá aqui minha casa, quanto vale o metro quadrado? A gente não avalia só pelo metro quadrado. Sim. É isso que tem que deixar claro, entendeu? Você explicou agora e eu tô perguntando. Não, até porque... Porque é uma pergunta bem recorrente. E é bom que fica bem marcado, né? marcado na cabeça das pessoas. Explicado. São 2 metros quadrados. A gente tem o metro quadrado de terreno e tem o metro quadrado da construção. Sim. Então, eu posso estar falando, por exemplo, que São Caetano é mais valorizado, mas você tem bairro em São Caetano que é menos valorizado do que bairro em Santo André. Santo André. Né? Porque, assim, via de regra, São Caetano é muito bem vista, é uma cidade pequena, não tem favela, por muitos anos ficou o maior IDH do país. Sim. Né? As coisas funcionam muito bem aqui, você vê, os serviços públicos são bons, né? As pessoas querem vir morar aqui para pôr o filho na escola, para usar a rede pública de saúde. Então, isso, consequentemente, traz uma valorização maior. Então, São Caetano, via de regra, tem essa questão da valorização maior do que o entorno. Mas tem bairro de São Caetano, por exemplo, que vale muito menos do que alguns bairros de Santo André e São Bernardo. Só que você tem que comparar banana com banana. Não dá para comparar fruta, né, melancia com abacaxi, por exemplo. Não pode ser desproporcional, né? Exatamente. Você falar, olha, o condomínio do Espaço Cerâmica, né? O condomínio do Espaço Cerâmica comparado ali com o Swiss Park em São Bernardo. Você está falando de 2 produtos semelhantes. Sim. Um condomínio de alto padrão com um condomínio de alto padrão. Mas a grosso modo seria o quê? Seria São Caetano, Santo André, São Bernardo, é isso? Eu tenho até medo de responder essa pergunta, porque eu não tenho conhecimento tão abrangente nas demais regiões. Mas São Caetano desponta das 3, assim, via de regra, por conta disso que eu falei, dessa propaganda positiva e das coisas que funcionam. Tá. Mas São Bernardo tem as suas zonas muito valorizadas, tanto que a cinema ficou lá muitos anos, e Santo André também tem. É que a gente tá falando vamos falar de números, São Caetano tem 140 mil habitantes, 150. São Bernardo é grande também, né? Santo André tem 900 mil, São Bernardo acho que tem mais de 1 milhão. Sim, São Bernardo é enorme. Em questão de espaço, São Caetano tem 15 quilômetros quadrados, São Bernardo eu vou chutar, mas eu não vou nem chutar porque eu vou errar. Não, é grande, acho que dá umas 3 São Caetano. Mas... Muito mais, porque você tem Riacho Grande, você tem ali é verdade, cara. a parte da serra, até Cubatão é São Bernardo ainda, na divisa ali é São Bernardo. Então é complexo, mas... Santo André também, que é uma das cidades mais esquisitas que tem, porque ela é comprida.
Não No fala mapa? assim de Santo André, que eu gosto de Santo André, Eu viu? moro lá. Ele Eu moro pode em São falar Caetano. Então, ela é Pode compridinha. falar. Então, ela é compridinha, assim. É. Aí ela é meio engraçada, porque assim, às vezes você pensa, tipo, eu moro em Santo André, Uhum. por exemplo. Você fala, putz, moro em Santo André, mas você mora em Santo André ou você mora em Santo André? E tem aquela coisa, pra lá do Rio, pra cá do Rio. Também tem isso, essa. né? É. Que nem Os eu. causos. Porque Ai, tem o cara. pra lá do Rio, que nem o pra lá do Rio onde eu moro, que é ali na parte de Santa Terezinha. Aham. Aí eu moro naquela parte lá. Aí tem a outra parte do Rio, que é o centro, Jardins, Campestre. Aí depois você tem a parte mais longe, que é da Carijós. Meu Deus do céu. Que é Jardim Las Vegas. É papo pra mais de metro, né? A nossa construtora ela é focada em Santo André. Nosso primeiro empreendimento se chamava Jardim Santo Alberto, a região, Uhum. divisa com a Braskem ali, já quase em Capuava, Mauá. Então, a gente tá falando, você vê, pra chegar lá, dava 40 minutos de carro. Gente, São Caetano, você dá a volta na cidade em 20 minutos. e vamos pras perguntas. Olá, meninos do meu amigo construtor. Sou Maria de Lourdes, tenho 64 anos. Sou aposentada e moro em Santo André, no ABC Paulista. Estou considerando vender meu sobrado de 335 metros quadrados, pois meus filhos casaram e minha casa ficou muito grande após ainda mais a separação do meu marido, há 5 anos. Gostaria de orientações sobre o passo a passo para vender o imóvel. Vou te falar que eu tenho interesse em trabalhar esse imóvel. O perfil que a gente trabalha é uma área, uma metragem bacana. Bem grande. Maria de Lourdes, entre em contato com a Cinerama. Primeiro passo, conhecer o imóvel. Uhum. A gente marca, um dos nossos corretores ou captadores vai até o imóvel e vai conhecer. Próximo passo é pedir a documentação. Então a gente já pede isso na visita, né? Olha, a gente marca um dia, leva por gentileza ou me manda no WhatsApp uma foto do IPTU e a da matrícula do imóvel se puder. Só deixando um adendo aqui, um parênteses. Matrícula, documento de cartório, que é a identidade do imóvel. Tudo que acontece na vida dele está lá gravado e é bom para a gente saber se o imóvel realmente pode ser vendido ou não. Porque às vezes numa situação dessa, que ela falou que faleceu o marido, não é isso? Tem inventário aberto. Não é que não pode ser vendido, mas às vezes atrasa o processo da venda. Tá. Aí a gente vai, trabalha, acha o comprador, ele fala, eu quero mudar semana que vem. Tô com o dinheiro na mão. Não abriu o inventário ainda, tem menor de idade, vai ter que ser judicial. O que era para ser rápido torna meses, né? Raramente a gente não consegue resolver as situações, né? Quase tudo é vendável, mas a gente precisa ter uma noção antes do trabalho que tem para isso. Então a gente entra nessa etapa de documentação até para orientar o proprietário e já, em paralelo, avaliar. Já traz a avaliação para ele. A gente não gosta de avaliar na hora, a gente faz esse comitêzinho com o pessoal, passa a nossa impressão, a nossa sugestão, o proprietário concordando, a gente começa a trabalhar. Aí a gente sobe para a nossa plataforma, a gente tem um CRM, e anuncia nos principais portais imobiliários, e de preferência com placa, pessoal. A placa, eu vou deixar esse dado aqui porque eu trago isso para os corretores, surpreende. Em épocas tão digitalizadas, a placa ainda traz 40% dos nossos negócios. É mesmo, cara. 40%. A gente tem dados que comprovam 40% é placa. E ainda uma grande quantidade de indicação, que é o boca a boca, por conta, né, da nossa tradição, ainda vende e aluga muito por indicação. Então, assim, proprietário que não gosta de deixar placa, não faça feira, né? A gente fala que fica aquela depreciação enorme deixar 15 placas na frente, passa uma impressão de desespero. Faz um rodízio, deixa 2 ou 3 por vez, mas prioriza principalmente quem vai até o imóvel, quem faz filmagem, quem mostra um trabalho bacana, porque tem gente que pega a foto do proprietário, põe pra dentro, mal vai trabalhar o imóvel só pra fazer bater meta. Vira até uma poluição visual, né? Sem dúvidas. O cara quer entender o que é, nossa, que é isso? Mas o que você falou é real. Quando você vê aquelas casas, tem um monte de placa na frente, você pensa, nossa, essa casa deve ser um BO. Exatamente. O cliente fala, tá desesperado. Ou é BO, ou eu vou poder jogar o preço lá embaixo. Vou poder negociar porque a pessoa tá desesperada. Então a gente fala, não façam isso, não depreciem o seu imóvel. Deixa a placa, porque os dados aqui mostram. Às vezes a pessoa tem medo de segurança, invasão. Realmente é uma coisa que acontece. Não tem como a gente prever. Mas se tiver condição, às vezes põe um alarme, não é caro, você paga um alarme por mês aí, R$200, você consegue pagar, você deixa seu imóvel seguro, põe a placa, facilita muito a visibilidade e vende muito mais rápido. Então não sei se eu respondi a pergunta. Sim, não, muito bem. Isso daí foi um passo a passo, né? Porque obrigado pela pergunta, obrigado. Sim. Vou ver uma próxima aqui. E aí, pessoal do meu amigo construtor, tudo bem com vocês? Sou o Lucas, tenho 28 anos, programador, moro em São Bernardo do Campo.
E eu gostaria de saber qual é o valor que uma imobiliária cobra em uma venda de imóvel. Seria como se fosse a comissão, né? A comissão. Deve ser a comissão. É. Venda é Lucas, 6%. obrigado pela Obrigado pela pergunta. pergunta. Boa noite. Manda ver, Isso desculpa. aí, desculpa que eu te cortei. Imagina. Venda é 6%. 6%. 6% do valor da venda é a comissão. Isso começou no Cresce, né? A gente é regulado e fiscalizado pelo Cresce, que é o Conselho Regional de Corretor de Imóvel. Então, isso por muitos anos foi tabelado Uhum. como sendo 6%. 6% do que seria o valor da venda. O valor da venda. O valor da escritura, né? Da escritura. Ah, tá, entendi. E se for aluguel? Se for aluguel, é o primeiro aluguel, Uhum. porque aí a gente tem 2 serviços no aluguel. O serviço de contrato, Uhum. que envolve o quê? A confecção, vou voltar até um passo atrás, envolve o corretor, Uhum. que tem que fazer o link entre o cliente e o imóvel, Sim. envolve a parte de marketing, envolve gerência, envolve contrato, envolve jurídico, Advogado. É. vistoria, tem que ter vistoria de Vocês entrada. fazem tudo isso? Tudo, entrega tudo. Inclusive, a gente fala que corretor é um dos poucos profissionais que trabalha para receber depois, no risco. Uhum. Porque se você faz tudo isso e o cliente desiste na hora de assinar o contrato, a gente fica a ver navios muitas vezes. Uhum. Caramba, meu. Então, é uma profissão que você tem que ter um pouco de sangue frio. Caramba, Gui, é um trabalho completo. Vocês fazem todas as etapas. Exatamente. E aí a gente cobra o primeiro aluguel para isso. Que na verdade é o que a gente fala. A gente não pode nunca falar de preço sem falar de valor. Uhum. Então a gente explica o valor Que é do diferente. serviço, totalmente diferente. A pessoa entendendo o que a gente faz, aí a gente fala, olha, é um aluguel. E se quiser que a gente administre, a gente gosta de administração, mas não obriga, né? Não tem que ser ligado uma coisa na outra, a gente cobra 10% para administrar o imóvel, que aí entra na cadeia de cobrança, que aí manda boleto, cuida de reparos quando Mas tem. é super justo. Ele só vai. O cliente só vai receber. Quem faz todo o grosso é Exatamente. vocês. É Maravilhoso. como ele fazer uma aplicação no banco. Ele só vai receber o dinheiro na conta. Claro, não vou falar que a gente cuida de tudo. Por exemplo, deu um problema estrutural no imóvel, Não. a gente vai intermediar. Mas a gente não é dono do imóvel. Sim. Né? Então a gente dá diretriz. Olha, a lei te diz que tem que fazer isso. Precisa de uma indicação, a gente pode até às vezes indicar algum profissional, mas a gente dá toda a diretriz para isso. Cuida de todo o processo, que envolve renovação de contratos, seguros, desocupação do imóvel, vistoria de saída, passa por todas essas etapas. Caramba, eu tô de queixo caído. A estrutura é complexa, é super... Por isso que o proprietário, eu já ouvi muito assim, pô, um aluguel ou 6% para fazer um contrato, vocês ganham muito bem. Vocês escutam... Porque o cliente... É recorrente isso? Não é recorrente. Às vezes fala até em tom de brincadeira, né? Quando tá numa negociação, porque a gente Mas sai, né? A gente brinca que assim, antes de achar o cliente, a gente é o herói. Na hora que vem a proposta, a gente é o vilão. Porque aonde trava? Na comissão. Porque eu queria X na mão, o cliente só tem X. Aí fala, e você vai receber o quê? Aí fica naquela disputa. Quem vai pagar a comissão do corretor? O corretor ganha muito. Então fica nessa disputa. Nossa, que situação. Então a gente escuta isso, mas não é à toa. Né? Além do que a gente é fiscalizado e a gente tem responsabilidade civil sobre tudo que a gente faz, né? Tem um trabalho aí por trás, e vem do trabalho risco, de excelência. E vem do conselho também, né? Exatamente. E fora o risco do negócio, né? Que eu falei, de não... Fazer todo o trampo e o cara no final não querer nada. Você põe o dinheiro na frente, né? Você gasta gasolina, marketing, tudo, e só recebe no final. Obrigado, Lucas. Acho que tá muito bem respondido. Tô aprendendo muito nesse episódio de hoje. Vou passar aqui. Que bom. muito Ainda mais legal. que nem eu comentei com você, né? Acho que ano que vem, uma coisa do tipo assim, eu já penso em comprar um imóvel pra mim. Depois do programa já fala. Já sei com quem eu vou Já sabe com quem vai falar. Nem fala alto aqui, porque vai ser assediado por concorrente. Né? Corta essa parte. Deixa Não, tá fechado, o papo é reto. Papo reto. Uma pergunta do Ivan. Boa noite, Ivan. Fotógrafo de 33 anos, residindo em São Caetano do Sul. Está em busca de um espaço para estabelecer o estúdio dele no ABC. Tem notado uma considerável variação nos valores de locação comercial entre São Caetano, Santo André e São Bernardo. Aí ele pediu para o Guilherme se ele pode explicar como funciona essa variação de preço de locação dos imóveis comerciais na região. É aquilo que você já tinha comentado, Você já né? respondeu. Né? Que é aquilo que você comentou de que você tem o valor do terreno pela localização e o valor da própria construção, né? Isso. E aí faz aquela receitinha de bolo e faz a pesquisa. Exatamente. Né? Assim, seria por aí, viu, Ivan? Serve como base, tá, Ivan? Isso tudo que a gente tá falando é base. Mas no final das contas, são casos e casos. Tem proprietário que às vezes
precisa alugar mais rápido, né? Ele depende daquele recurso, tem proprietários que estão numa situação mais confortável. Então serve de base. Mas assim, é o que eu falo, né? Você tem condição de alugar um bem, vai, visita, faz as contas bonitinho, entende o processo, porque a gente faz toda a instrução do quanto precisa ter de renda para aprovar um crédito. Tem que passar por aprovação, não é só querer alugar, né? Sim. Então a gente instrui, mas eu falo assim, os proprietários às vezes né, podem ficar bravos, mas eu falo que não tem proposta indecente, claro. A gente tá lá para fazer a nossa parte, né? Uhum. Só que tem situações que às vezes a gente não sabe até onde o proprietário vai. Né? Às vezes ele tá pedindo 5, ele pode falar, olha, no primeiro ano eu faço 3, depois a gente aumenta para 4. Então, eu falo É assim, uma negociação, não né? tenha medo de fazer a proposta. É. Nós, como corretor, temos a parte chata, eu brinco às vezes, de tomar xingo do proprietário, porque a gente não fala o que ele queria ouvir. Uhum. Mas aí, com jeitinho, vai achando o meio do caminho. Quem sabe o meio termo, né? Para ambos os Geralmente é lados. Né? Geralmente é isso. É o denominador comum que a gente brinca, né? Uhum. Maravilhoso. Beleza, então vamos ver a próxima. Obrigado pela questão. Obrigado. Boa noite, meninos. Meu nome é Laura, 29 anos. Trabalho com estética e sou de São Caetano. Vou me casar no início do próximo ano e eu e meu noivo vamos começar a procurar uma locação para morar. Gostaríamos de dicas preciosas para ganharmos tempo e não termos surpresas negativas em todos esses processos. Para locação? Locação. Laura, fácil. Entre em contato com a Cinerama. Aproveita. Esse episódio é para você. Pronto. Não perde tempo. Entre em contato na Cinerama. Fala, ó, eu vi o podcast do meu amigo construtor com o Guilherme Cruz, broker. Esse cara é fantástico. Brincadeira. É isso. É tudo verdade, mas complementa. Mas é verdade. Eu acho que a questão da assessoria faz toda a diferença, tá? Não conheço nem posso falar de concorrência, mas quando você trata o cliente na ideia de realmente ajudar, né, a resolver um problema, torna a situação muito mais fácil. Então, assim, a primeira recomendação que eu faço para a Laura é isso. Laura. É pesquisa, né? Pesquisa, vai no site da imobiliária, entra no Instagram, vê o conteúdo, tem os portais também, faz aquela peneira, aquele filtro, e depois chama um corretor, porque o corretor ele conhece a fundo os imóveis, né? Ele sabe. E uma coisa que eu sempre falo é assim, o cliente ele vem perdido, porque muitos portais não têm o endereço, ou ele acha que o imóvel é de um jeito e na verdade é de outro, ou tem vários senões, às vezes não aceita pet e ele tem um pet. Uhum. Então todas essas variáveis é o corretor que conhece, é ele que vai poder falar, às vezes ele até conhece o proprietário e vai poder falar, olha, esse proprietário só trabalha de tal forma. Tem proprietário que só aceita seguro fiança. Para evitar esses ruídos de comunicação, tem que ter um corretor. Exatamente. E de preferência que tenha uma visão altruísta em ajudar, né? Sim. Porque também tem gente que às vezes só quer pôr pra dentro, né? A gente brinca que as pessoas em nenhum tipo de serviço se sintam números. É isso aí. Né? Eu acho que o que faltou falar em tudo que nós conversamos é isso. Ninguém merece se sentir um número. Todo mundo é especial, todo mundo quer ser querido, todo mundo quer ser bem tratado, todo mundo quer atenção. Com certeza. Então, eu acho, não é porque o Gui é meu amigo, mas a Cinerama tem um tratamento diferenciado, humanizado e diferente de muito do que a gente vê no mercado hoje em dia, com as facilidades que a gente tem, com as plataformas e aplicativos. A gente tem que valorizar a humanização e a proximidade com as pessoas que têm esse conhecimento e que podem te dar um retorno, um feedback real, né? E com essa sinergia que você falou, para mim, né? É o pessoal, né? Nada melhor do que o pessoal. Vai evitar perda de tempo e dinheiro, né? Sim. Você quer cliente frustrado é comprar um imóvel errado ou alugar um imóvel errado. Sim. E, às vezes termina casamentos uma situação dessa. Sim. É complexa. Né? Então, porque é um investimento enorme, né? Porque é um momento tão gostoso. Se eu puder dar uma dica para vocês, não sou dessa área, tenho um conhecimento superficial em relação ao Guilherme, né, que é diretor da Cinerama. Gente, tudo que for fazer na vida, faz com carinho, saboreia, não tenha pressa. Tudo que é feito na vida com turbilhão, no desespero, não dá certo. É isso aí. Então, calma, coloca a respiração no lugar. Eu vou ver minha casa, eu vou ver o melhor lugar do mundo para mim, para as pessoas que eu amo. Eu vou ver e vou
vê com calma, Uhum. tá? Relaxa. O tempo não... E curte o processo. É. No final das contas, passa a ser gostoso. Mesmo com os altos e baixos, né? Sim. Você tem aquela sensação a sensação do participar, né? E do É. novo também, né? É. O novo anima, né? Sim, é muito gostoso. O novo anima. Ah, beleza. Então a Laura já tá com o telefonezinho, né? Já está. Laura, vai estar o contato aí da Cinerama no corpo do vídeo. Não perde, não. Sim. Chama a gente, Obrigado Mas pela pergunta. Mas é interessante sim ter uma assessoria sempre, né? sem dúvidas. Vamos ver a próxima aqui. Boa noite, amigos. Eu sou o Thiago, 37 anos, sou serralheiro autônomo, moro no Ipiranga e gostaria de tirar uma dúvida. Guilherme, o que preciso para ter aprovação na minha renda para locação de um imóvel residencial? Ótima pergunta, hein? Qual a diferença e o que é melhor para mim? Ter um fiador ou é seguro de locação? Legal, ótima pergunta mesmo, porque é onde dá pau. Bom, renda, pessoal, tem que ter. A gente fala que, via de regra, tem que ter 3 vezes o valor do aluguel mais encargos. É um número baseado em estatísticas, inclusive as seguradoras se baseiam nisso. Ou bancos também, para aprovar crédito, entende-se que você não pode comprometer mais do que 1/3 da sua renda para habitação, para despesas da casa, né? Porque se passar disso, começa a gerar um alto nível de risco, né? Então, basicamente, a gente fala o quê? Traga documentos que comprovem 3 vezes o valor do aluguel mais encargos. Fazer uma conta rápida aqui. O aluguel é 2.000, o condomínio é 700, o IPTU é 300. Deu 3.000. Então, dê um jeito de trazer renda de 9.000. Vou morar eu, minha esposa. Compõe a renda do casal. A renda, né? Exatamente. Então, assim, quais são os documentos bacanas para isso? Imposto de renda. É a forma que é mais segura, porque você consegue abrir mais o leque, né? Às vezes a pessoa não comprova renda, mas ela tem patrimônios, ela tem imóveis, ela tem aplicações. Ajuda, né? Dá peso, né? Só que em contrapartida tem gente que às vezes tem receio, porque, poxa, eu vou abrir meu imposto de renda. Tudo bem, então a gente analisa de outras formas. Se for funcionário, traz os olerites, traz a carteira de trabalho. Se for aposentado, traz o extrato da aposentadoria. Se for empresário, traz o decore, né, do contador, ou extratos bancários para complementar, às vezes tem um giro alto, extrato de aplicação, encontrar maneiras de provar isso, porque alguém te fala, na dúvida não, a gente não tem como prever, e a nossa função como administrador é minimizar o risco do proprietário, né? A gente tem que fazer o negócio acontecer, mas de forma segura, então a gente não tem bola de cristal para saber se a pessoa tem algo além do que ela está apresentando, então a gente fala, no momento da locação ela tem que estar apta àquilo. Garantia é importantíssima. A gente tem fiador, seguro-fiança, título de capitalização, calcionamento de imóvel e tem outras no mercado que são mais recentes, que a gente opta por não trabalhar, por uma questão conservadora. Tá. A gente busca negócios, soluções, não problemas. Não BO, né? Não BO. Então, Lógico. já com as tradicionais tem problema, então a gente prefere não arriscar com demais. A gente é bem tradicional nesse sentido. Então, assim, o fiador também tem que comprovar a renda igual ao inquilino. Se for seguro-fiança, tem que apresentar. O seguro é mais prático. Você só apresenta a ficha cadastral, o seguro é aprovado em minutos, se for pessoa física, ou em até 3 dias, se for pessoa jurídica. E aí tem alguns fatores que eles vão analisar, que é de aprovação de crédito. Aprovou, cobra o seguro no boleto junto com o aluguel. Então é uma praticidade que ele paga no mês a mês, não é um custo que vem de uma vez só. E ele está comprando a garantia que é o sossego dele de que ele vai poder morar naquele imóvel. Para o proprietário é um sossego também, porque é uma das garantias mais seguras. Então a gente super apoia o seguro-fiança, que tem sido a garantia que desponta hoje como preferida. E tem outras duas, mas eu vou passar só por cima, que é o calcionamento de imóvel. A pessoa tem que ter 2 imóveis, ela pode dar um como garantia. Tá. E o título de capitalização, que ela compra o título, que é ela deixa aquele dinheiro guardado numa Porto Seguro da vida, ela paga o boleto. Se ela tiver alguma dor de barriga, resgata aquele valor. Se ela não tiver nenhum problema na locação, ela recebe no final da locação. Então, tem essa assessoria de qual a melhor garantia é o corretor que vai passar junto da realidade que o cliente passa para ele. O que for melhor para ambos, né? Tanto a imobiliária quanto para a própria pessoa. Os três, né? A imobiliária é até o mais imparcial dessa história, né? Seria o dono, o proprietário e o inquilino. Sim, a negociação entre ambos, né? Exatamente. Acho que a gente não tem exigência nossa. Vocês sendo intermediadores, vocês são aquele pessoal que tenta se utilizar mais da diplomacia entre os dois. Exatamente. Né? Zelar pelo patrimônio sem ser burocrático a ponto de não fazer negócio. Ótima pergunta, agradeço
Thiago. a sua audiência. Vamos para a próxima. Vamos ver aqui. Olá, sou Roseli, empresária de 58 anos. Olá. Roseli. Residente em Santo André, tem alguns imóveis antigos na região do ABC, do ABC Paulista, né? Que costumavam servir de moradia para meus filhos, mas eles agora vivem fora do Brasil. Estou pensando em reformar esses imóveis para valorizá-los e gerar renda com futuras locações. Será que vocês poderiam me fornecer algumas dicas específicas para alcançar esse objetivo? Essa pergunta eu acho que ela tem que ser muito baseada na condição do imóvel. Então, Uhum. volto a falar. Corretor, vai lá, visita, entende como é que estão esses imóveis, para ir lá ele poder falar, olha, eu acho que da forma que tá não vai vender ou não vai alugar, Uhum. porque às vezes tem danos estruturais. Danos estruturais já arruma. Não tem nem o que esperar. Vou esperar cair o teto para saber que eu precisava reformar. Não, arruma. Agora, maquiagem, porcelanato, uma pintura, é relativo. Aí é melhor ver se tá numa condição precária, dá um jeito de dar uma maquiada para ficar legal. Se Uhum. tá numa condição bacana, deixa do jeito que tá, porque às vezes você gasta tanto para reformar e depois não consegue pegar de Ter volta aquela na locação. locação. É. Às vezes, se Exatamente. for uma casa também, e no caso tem dormitórios e não suítes, se a É. pessoa faz suítes, pode dar uma valorizada também, né? É. Sim, ajuda, desde que a estrutura permita, né? Uhum. Ou até transforma um dormitório em escritório. São Sim. coisas que às vezes podem valorizar. Uhum. Questão de vaga, é essencial ter vaga. Às Às vezes vezes- não tem vaga, você consegue abrir uma vaga, Sim, tira um às ambiente. vezes, sendo uma casa, se tiver áreas de lazer, piscina, churrasqueira, se você tiver vários acessos no sentido de aberturas laterais, como janelas, né? Sim, Pode sem valorizar. dúvida. Tudo que vier de iluminação, ventilação é super Natural. bem-vindo, porque torna o ambiente mais agradável, né? Sim, sim. Sim. Gente, eu tô com uma dor no peito, no coração, que infelizmente tá acabando. Acabou? Meu amigo Passou rápido, né? consultor. Porque o papo é bom, Passou porque rápido. o papo é maravilhoso. Olha só. Você vai ter que vir mais vezes aqui, vai ter que bater cara a crachá, depois vir o seu pai. E eu queria mandar um beijo pra sua avó de 99 anos. Eu vi o amor que você tem por ela, e eu acho que as pessoas que eu amava tanto que nem minha filha eram minhas avós. Ah, é Né? demais. Como é o nome da sua Mãe com avó? açúcar, né? Dona Elvira. Dona Elvira, Dona Elvira. beijo do Rafa aqui. Um beijo pra Dona Elvira. pro César. Ela vai ficar muito feliz. Ela Meu amigo adora. construtor, Ela fica assistindo TV o dia inteiro. Vou colocar ela pra assistir lá. Ela vai ficar- fechado. Legal. Você deve ter muito orgulho aí do teu neto, é um menino bonito, super inteligente. Meu, eu aprendi tanto. Você não Também. aprendeu, César? Sim, eu tô até meio que já pensando nessa parte do ano que vem, né? Porque eu tenho realmente essas dúvidas de aluguel, como que funciona. Eu não fazia nem a mínima ideia do que era fiador. É mesmo? Não. Pra você ver, né? Serviço, não sabia que tinha seguro também, bem legal. Pra você ver. Por isso que é importante dividir o conhecimento. Fiz um treinamento quinta-feira, né, Uhum. pra equipe. O pessoal, nossa, que bom que você não guarda pra si. Eu falo, gente, guardar por quê? Conhecimento não é objeto, não é pra ficar na gaveta. É pra Uhum. ser passado, né? Sim, sim. Ainda mais se sim. você puder ajudar as pessoas, aí cumpre a finalidade, né? Gui, Uhum. tô muito contente. Agradeço que você topou Claro. o convite. E pra mim, acho que pro César, pra todo mundo aqui, foi muito especial. Que bom. Tá? Você tá convidadíssimo pros próximos. Se tiver ter situações aí que eu vou estar te chamando aqui só pra perguntas interativas do público mesmo. Sim. Né? Você é super acessível, falou de maneira muito legal, muito informal. Eu agradeço demais você ter vindo. O maior carinho. Eu que Foi muito especial. Obrigado. Inclusive, fazendo um parênteses aqui, a gente tá para fazer no Instagram da Cinerama, tá em desenvolvimento, um quadro Cinerama Responde, Uhum. que é onde os clientes vão poder fazer perguntas e a gente vai colocar algum corretor, alguém que trabalha fazendo aquela atividade para esclarecer as dúvidas também. Que legal. Isso é bem bacana. Legal. Fico feliz em Legal. compartilhar. Agradeço o espaço, dar essa voz pra gente. Eu acho que isso é muito benéfico para todo mundo. Uhum. Fazendo o convite, a gente volta. Lógico. Foi um prazer. Não tem demagogia nenhuma. Foi cíclico, foi natural e houve uma simbiose. A gente se apaixonou pelo episódio de hoje. Muito obrigado. Que bom. Eu Tá que bom? agradeço, gente. Obrigado à audiência também, a todos. Obrigado, curta e compartilhe. Né? Vão para Cinerama que vocês serão sempre bem atendidos. É isso aí, Cinerama. Ó, locação, venda, imóveis já remanescentes, já, né?
não pensa. Cinerama, qualidade no serviço, confiança e você vai fazer um bom negócio. Gente, muito obrigado. Acabando mais um Meu Amigo Construtor em alto nível aqui com o Guilherme. Boa noite a todos vocês. Agradeço demais a audiência e bora pro próximo. Meu Amigo Construtor. Boa noite. Obrigado, Boa noite. gente. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.